Vemos uma ilha onde um grupo de caçadores enfrenta várias formigas gigantes. O líder deles chega bem perto de uma das formigas e diz que eles têm que segurá-las a todo custo, sem recuar. Mas caramba, esses caçadores são dominados rapidinho. O líder está perdendo a consciência e uma das formigas está devorando suas entranhas. Parece que ele vai morrer. Mas do nada, um cara com magia de cura incrivelmente forte o salva bem na hora. O líder surta porque esse cara também está prestes a ser atacado. Mas, boom, ele também é salvo. E o cara que salvou o líder chama seu colega pra acabar com as formigas. Esse próximo cara é um monstro, espancando os monstros facilmente. O primeiro grupo percebe que eles eram apenas personagens secundários o tempo todo. E esses caras que vieram salvá-los são caçadores de rank esse, os melhores dos melhores. Eles aniquilam as formigas vermelhas facilmente, mas então surge uma formiga albina ainda maior. Os atacantes decidem enfrentar a formiga, enquanto deixam o líder ferido para o curandeiro. Eles dão tudo de si, usando o trabalho em equipe para arrancar o rosto e os braços dela. O guerreiro superpoderoso usa um dos braços arrancados para obliterar a formiga gigante. Mas espere, não há tempo para comemorar porque o exército de formigas albinas chega. Acontece que a formiga gigante era apenas uma de muitas. Mas esses caçadores não estão com medo, senhora. O mago ativa seu raio, e o Brutamontes entra em modo Hulk total, rasgando as roupas com seus músculos enormes. Você pode ver a luta maluca deles da cidade, onde outro cara chamado Choi fica aliviado por eles terem chegado a tempo. Choi tem muito o que fazer porque a cidade também tem um sério problema de formigas, mas ele lida com isso como um chefe e ilumina tudo com chamas sérias, deixando apenas as incolores. E ele tem uma equipe de exterminadores para ajudá-lo. Aprendemos então que há mais de 10 anos, portais que podiam se conectar a uma dimensão diferente apareceram de repente no mundo. E adivinha, todos os tipos de monstros vêm do portal? Apenas pessoas com poderes especiais, chamados caçadores, podem combatê-los. Os caçadores são classificados com base em suas habilidades mágicas, de rank esse sendo o mais alto a rank sendo o mais baixo. Mas aqui está o detalhe, uma vez que seus poderes despertam, eles não podem ficar mais fortes, não importa o quanto tentem. 3 anos se passaram e aquele canteiro de obras agora é um local de incursão de masmorra. Vemos um cara pegando uma bebida antes de entrar e um de seus amigos o chama. Ele fica surpreso em vê-lo lá, já que ouviu que Park desistiu de ser caçador. Isso era verdade. Mas então a economia o atingiu em cheio depois que sua esposa engravidou pela segunda vez. Então o cara precisava ganhar uma grana alta rapidinho, e uma incursão de masmorra parecia a maneira perfeita de fazer isso. Vemos que nosso herói chegou. Seu nome é Jin-Woo. Ele se juntou ao grupo recentemente, mas eles já o apelidaram de o caçador mais fraco de todos os tempos. Ele cumprimenta a todos enquanto entra. Então Park pergunta por que todos parecem conhecê-lo, pensando talvez que ele seja algum caçador super forte, mas é o completo oposto. Jin-Woo é conhecido como o caçador mais fraco de todos os tempos. Ele conseguiu se machucar e acabou no hospital em uma masmorra de rank E. Eles poderiam muito bem criar um novo rank só pra ele, como um rank F, porque ele é muito fraco. Mas aqui está o detalhe, sua reputação como o mais fraco funciona a seu favor. Se eles o chamarem para uma incursão de masmorra, isso significa que provavelmente será moleza. Jin-Woo ouviu cada palavra que disseram sobre ele, mas não podia negar porque era verdade. Ele é simplesmente muito fraco. Uma mulher chamada Ju-Hee o chama, e acontece que Jin-Woo a conhece de uma missão anterior que fizeram juntos. Mas esqueça os cumprimentos, ela está mais preocupada com seus ferimentos recentes e pergunta o que diabos aconteceu desta vez. Eles se sentam e Jin-Woo explica o fato embaraçoso de que ele se machucou na masmorra de menor ranking. E acredite, a equipe nem tinha um curandeiro com eles porque eles não achavam que algum caçador seria idiota o suficiente para se machucar lá. Mas eles não levaram em conta a existência do idiota Jin-Woo. Ju-Hee fica furiosa por ele, mas Jin-Woo já sabe que não é culpa deles. É culpa dele por ser tão fraco em primeiro lugar. É hora de entrar na masmorra, e todos estão prestes a entrar. Então um cara chamado Song Chio sugere que ele seja o líder da equipe para essa expedição. Ninguém se opõe, então ele lidera o caminho. E antes de Jin-Woo entrar, ele recebe um lembrete amigável para ficar perto do grupo, para não se machucar novamente. A única arma de Jin-Woo é uma faca pequena e sem graça, com quase nenhum poder mágico, porque é tudo o que ele pode pagar com seus ganhos insignificantes. Mas ele jura que vai dar o seu melhor de qualquer maneira. Em outro lugar, há este presidente da Associação de Caçadores chamado Ju-Hee. Ele acabou de terminar uma reunião com o governo, eles o alertaram sobre algo chamado Dungeon Break, que eles precisavam evitar. No entanto, essas mesmas pessoas exigiram que eles recebessem os bens obtidos da masmorra. Os membros da associação ganham a vida vendendo as coisas que encontram na masmorra. Então Ju-Hee não tem problema com essa solicitação. Os cristais que eles obtêm ao derrotar criaturas mágicas são chamados de gemas mágicas e eles os vendem por dinheiro. Agora vamos voltar para Jin-Woo. De alguma forma, ele conseguiu colocar as mãos em uma gema mágica. Claro, ele está animado por finalmente conseguir uma, mas ele rapidamente tem que se defender contra um Goblin. Quando Jin-Woo ataca o Goblin, a lâmina de Jin-Woo se estilhaça em pedaços. O Goblin apunhala nosso herói e em vez de revidar, Jin-Woo apenas fica lá gritando. Felizmente, o grandalhão de antes passa correndo pela garota inútil e salva Jin-Woo. Enquanto ela o cura, Jin-Woo só pode assistir enquanto o resto da equipe faz todo o trabalho.
Descobrimos então que gemas mágicas obtidas de criaturas mágicas de alto ranking podem ser usadas para fazer armas mais poderosas para derrotar criaturas ainda mais fortes. Cristais de mana da masmorra também podem ser usados como armas, mas não são tão eficazes quanto as gemas mágicas. O governo quer usar esses itens como um novo tipo de fonte de energia. É mais seguro, mais eficiente e causa menos poluição em comparação com outros tipos de energia. É como a energia verde perfeita, e o governo está pesquisando desesperadamente como gerar eletricidade a partir dessas gemas e cristais. Como esses itens só podem vir da masmorra, os caçadores se tornam incrivelmente valiosos. Enquanto isso, de volta à masmorra, a equipe celebra sua vitória após derrotar o chefe da masmorra. Jin-Woo deve ser a pessoa mais fraca de todas porque ele levou uma surra e Jin-Woo ainda está curando ele. Ela se pergunta por que ele se tornou um caçador, se ele está sempre se machucando, e pensa que ele vai encontrar seu fim um dia. Jin-Woo pede desculpas, mas suas palavras não significam muito e ela está apenas preocupada com ele. Todos recebem sua parte dos espólios da batalha, mas não havia muitos cristais de mana, então eles não ganharão muito dinheiro. Jin-Woo começa a duvidar de si mesmo e se sente decepcionado por ter conseguido apenas uma insignificante gema de rank E. Ele começa a questionar se vale a pena arriscar a vida por isso. Um cara da equipe chama a atenção de todos para um buraco enorme e eles se reúnem para descobrir o que diabos é aquilo. Parece uma caverna, mas eles estão em uma masmorra, então é mais provável que seja uma masmorra dupla. É raro, mas eles já ouviram falar disso antes, e sua suspeita é confirmada, porque eles já derrubaram o chefe da masmorra. Mas o lugar não começou a fechar como uma masmorra regular faria. Parece que há mais loot para pegar mais fundo. Agora Song Chio tenta ser a voz da razão e sugere que eles sigam o protocolo normal, informando a associação sobre a masmorra dupla e seguindo suas instruções. Mas a equipe não está disposta a essa ideia, porque significa desistir de todo o loot intocado que provavelmente os espera lá embaixo. Então esse cara Park diz, é apenas uma masmorra de rank F. E então ele menciona sua esposa e filho, falando sobre como ele precisa ganhar mais dinheiro para sustentá-los. Song Chio entende o que eles estão tentando dizer, mas quer ouvir a opinião de todos antes de tomar uma decisão. Cada membro da equipe contribui com uma mistura de aprovação para se aventurar mais fundo, e a percepção de que esta é uma armadilha mortal clara. Na realidade, 6 vozes respondem para ir para a caverna, enquanto 6 vozes querem voltar. Isso significa que alguém precisa desempatar, e o único que ainda não votou é Jin-Woo. A decisão cabe a ele, e ele sabe muito bem que uma masmorra de rank D é insanamente perigosa para ele. Mas com seu pai desaparecido, ele é o único em sua família que pode ganhar algum dinheiro. Ele já está sobrecarregado com um monte de responsabilidades financeiras. Sua mãe está no hospital e sua irmã precisa ir para a faculdade, então ele não pode ficar pobre para sempre. Então ele decide entrar na masmorra. Em outro lugar, no laboratório, onde as pessoas estão sendo testadas para seus poderes mágicos. Na sala de espera, os outros estão prontos para recrutar novos caçadores promissores. Este caçador classificado Choi disse ao seu povo que, independentemente da idade ou gênero, eles serão recrutados. Enquanto isso, alguns ladrões roubam uma bolsa e se preparam para atropelar uma garota que está em seu caminho. Essa garota rouba destemidamente a bolsa de volta desses caras sem nem piscar, é como se fosse um dia normal para ela. Essa garota é Cha-Hee, a famosa caçadora de rank S. Ela é uma celebridade, mas não aguenta toda a atenção. Seus fãs enlouquecem por ela, e ela faz uma saída super dramática. De volta à masmorra, a equipe está andando há 40 minutos e ainda não encontrou nada valioso. E o portal para uma masmorra fecha depois de 1 hora. Então eles têm apenas mais 20 minutos antes de ficarem completamente sem tempo. Jin-Woo pede desculpas a Ju-Hee por fazê-la vir junto por causa de seu voto, mas ela está mais irritada com o fato de ele não se preocupar mais com sua própria vida. Se ele tivesse sido apunhalado um pouco mais alto, ele estaria morto, e além disso, ela teve dificuldade em curar suas mãos e pés. Ela continua repreendendo, e ele percebe que é apenas por causa da curandeira de rank B que ele pode sobreviver. Jin-Woo se sente mal, então ela sugere que comprar uma refeição para ela seria um bom pedido de desculpas. Nosso garoto fica surpreso com a ousadia dela, mas antes que possam continuar sua discussão, a equipe descobre a sala do chefe. É incomum encontrar portas tão maciças, então algo parece errado. Kim se recusa a sair de mãos vazias, e está determinado a entrar, com os outros se juntando a ele. Enquanto isso, na cidade, um grupo de caçadores está passando por uma orientação onde assistem a um vídeo de Gun-Hee. Ele explica que o portal da masmorra existe há mais de 10 anos e ainda há muitos mistérios dentro. Ser um caçador é perigoso, mesmo para os mais experientes, então eles devem sempre ter cautela durante uma missão de incursão. Eles não podem se dar ao luxo de serem arrogantes, e a chave principal para a sobrevivência é a cautela extrema. No entanto, este grupo na masmorra parece ter esquecido completamente essas palavras e está entrando em uma sala misteriosa, perigosa e inexplorada. Esses caras agem de forma muito natural, como se estivessem em algum parque de diversões, pois nunca viram uma masmorra como essa antes. As estátuas parecem antigas, e pelo menos 100 anos. Jin-Woo está fixado na maior delas, e Ju-Hee começa a se sentir inquieta devido ao silêncio sinistro. Todos se perguntam onde está o chefe, e Song Chio olha para algo que parece um círculo mágico no chão. Sua atenção é atraída para uma tabuleta com escritos antigos, contendo mandamentos sobre adorar algum deus, mas Song está mais preocupado com outra coisa.
Já o Rai tem certeza de que viu os olhos da estátua gigante se moverem como se estivesse olhando diretamente para eles. Jin-Woo acha que ela está perdendo a cabeça, mas todos ficam chocados quando a porta de repente se fecha com estrondo. Um cara da equipe, que nem queria vir em primeiro lugar, percebe que algo está errado e tenta fugir. Mas do nada, uma das estátuas corta metade do corpo dele em um instante. Todos perdem a cabeça, porque não só alguém morreu, como foi eliminado tão rápido que ninguém tem chance contra esse poder. Nosso garoto volta o olhar para a estátua principal, esperando que ela também não se mova. Mas para seu horror, ela olha de volta para ele. Damos uma olhada no passado de Jin-Woo. O cara passou por algumas situações sérias de vida ou morte. Em sua primeira missão, ele se separou de sua equipe e foi atacado. Outra vez, ele quase morreu de fome, preso em um labirinto. Ele até foi ferido por alguma besta mágica fraca e acabou no hospital por semanas. Até as masmorras de rank mais baixo e mais fracas representam uma ameaça real para esse cara. A maioria dos caçadores coleta gemas e as vende para comprar armas melhores, que usam para derrubar bestas mais fortes e obter recompensas maiores. Mas não Jin-Woo. Ele está preso com uma faca barata, e se essa coisa quebrar durante uma luta, ele fica lutando desarmado. Suas roupas estão todas esfarrapadas com buracos. Ele é constantemente ridicularizado pelos outros. Ele está preso neste trabalho perigoso que mal paga as contas. Sua única maneira de sobreviver é encontrando truques inteligentes e estudando cada pequeno detalhe ao seu redor. Avançando para o presente, Jin-Woo sente o perigo emanando da estátua gigante, mas ele não consegue avisar os outros a tempo. Aquela gigante dispara um raio massivo de seus olhos, causando caos e destruição. A equipe está apavorada, incapaz de entender o que está acontecendo. Ju-Hee treme de medo, e seu amigo Jin-Woo se pergunta como diabos as coisas chegaram a esse ponto. Eles estão presos sem saída, e mesmo que Jin-Woo tenha sorte desta vez, ele sabe no fundo que vai acabar morrendo mais cedo ou mais tarde. Mas o nosso garoto queria muito ver o episódio de One Piece antes de morrer. Fiquem parados, a estátua vai atacar de novo se vocês se mexerem. Jin-Woo está apavorado demais para se mover, e Song agradece o aviso dele mais cedo quando ele grita para todo mundo se abaixar porque ele salvou todo mundo. Song é um cara durão pra caramba, e Jin-Woo fica chocado ao ver que ele tá sem um braço. Jin-Woo precisa estancar o sangramento dele porque a Ju-Hee tá em pânico e não aguenta a pressão. Ela é uma curandeira Rank B, mas o medo dela limita ela a raids fáceis só. O Song já participou de um monte de raids Rank B, então ele sabe que essa estátua é Rank A ou talvez até S. A tabuleta tinha umas coisas escritas sobre louvar a Deus ou enfrentar consequências, então o Jin-Woo acha que essa estátua deve ser o Deus que falava. Aí a gente descobre que há 10 anos esses portais começaram a aparecer por todo lado, e trouxeram todo tipo de coisa sobrenatural. Um resultado disso é gente despertando poderes especiais chamados caçadores. O trabalho deles é derrubar monstros nas masmorras, e uma vez que o poder de um caçador desperta, ele fica o mesmo. Na escola, a irmã do Jin-Woo conta para uma garota que o irmão dela sempre acaba se machucando. Essa garota não acredita que o Jin-Woo é um caçador e diz que seria uma caçadora melhor que ele. De volta à masmorra, Song quer bolar um plano para escapar, mas um cara fica impaciente. Ele acabou de se inscrever numa guilda famosa e não quer morrer agora. Esse cara tá confiante que a velocidade insana dele vai tirar ele dali. Ele tem uma velocidade doida mesmo, sai correndo, mas a estátua o desintegra, deixando só os pés rápidos para trás. Isso deixa claro que essa estátua poderia acabar com todos eles num piscar de olhos se quisesse e faria isso facilmente. Então, por que não faz? Jin-Woo percebe que deve ter algo a ver com o primeiro comando, que é adorar a Deus. Jin-Woo se levanta, tendo tido uma ideia, e fica com um olhar determinado no rosto. Song está preocupado, mas maravilhado ao ver que Jin-Woo não desistiu de sobreviver a essa bagunça, a julgar pelo fogo nos olhos dele. Jin-Woo encara a estátua e consegue impedir que ela ataque no último momento. Nosso herói saca alguma coisa e manda todo mundo se curvar. Jin-Woo acha que se eles mostrarem respeito a Deus mantendo a cabeça baixa, essas estátuas bizarras não vão atacar. Agora todo o resto tá muito sem noção para bolar um plano melhor, então todos começam a se curvar para a estátua, apavorados, esperando que isso salve suas peles. Mas as coisas ficam aterrorizantes quando a estátua faz uma cara assustadora, se mexendo apesar de todos os conselhos, e fica toda animada porque a estátua não tá mais atacando. E adivinha? Todo mundo segue o exemplo idiota dele, mas nosso herói diz que tem mais nessa palhaçada. Na hora, a estátua faz um movimento maluco e se levanta. Agora o suposto líder se vira pro Jin-Woo, esperando que ele tenha um plano. Mas caramba, nosso herói não tem, mas pelo fato de que eles não podem quebrar os mandamentos estabelecidos pela tabuleta. O segundo mandamento diz que eles têm que louvar a Deus, então esse cara corajoso de cabelo comprido se adianta e começa a rezar pra essa porcaria, todo mundo acha que tá funcionando, enquanto o monstro desacelera. Mas Jin-Woo sabe melhor e revela que as palavras do cara não se aplicam a esse Deus. Mas bum! A estátua pisa no coitado e todo mundo perde a cabeça. É caos total, uma garota aleatória é esmagada, e todo mundo decide que é melhor se espalhar.
O Park tá pensando na família dele e como ele não pode deixá-los órfãos, mas ele faz o movimento errado e é fatiado por outra estátua. Enquanto isso, Jin-woo tá correndo pra caramba com a Ju, quebrando a cabeça pra achar um jeito de louvar esse deus desgraçado. Quer dizer, esse monstro é praticamente o diabo. Então, como diabos você pensa em algo pra elogiar nele? Mas nosso herói sabe que não pode simplesmente abandonar a Ju-hee, porque todo mundo ao redor dele está caindo como moscas. Jin-woo tá em pânico, procurando qualquer pista. Ele tá checando tudo que essas estátuas estão segurando. Aí ele tem uma ideia e manda todo mundo ir para as estátuas que estão segurando instrumentos, então todo mundo segue o exemplo dele. E fica claro que essas estátuas não atacam. Em vez disso, elas começam a tocar seus instrumentos. Mas quando o nosso herói chega na estátua dele, ela não tá tocando nenhuma música. Então ele acha que não funciona com duas pessoas. Jin-woo deixa a Ju-hee para trás e aquela estátua começa a tocar sua melodia. Ele corre para achar a estátua dele, mas caramba, ele quase é esmagado. E aí alguém grita porque Jin-woo pousou a sua pobre carcaça na frente da estátua errada. Ela bate o escudo bem em cima dele, e a Ju-hee enlouquece gritando pelo Jin-woo. Nosso herói ainda tá vivo, mas tá muito mal, determinado pra caramba a não desistir. Mas caramba, aquele gigante tá pronto pra acabar com ele de vez. Jin-woo não tá pronto pra morrer, mesmo que aquele monstro gigante pise com o pé nele. Mas adivinha, bem na hora, uma estátua começa a cantar e a gente vê que Jin-woo chegou naquela estátua bem na hora. Ele finalmente entende o que significa louvar a Deus, e a estátua gigante toma um ar e senta a bunda dela. Jin-woo diz pra Ju-hee que ele tá bem, mas ela fica chocada ao ver o pé dele arrancado. Ele tenta garantir pra ela que vai ficar tudo bem, mas ela não tá aceitando. Ela tá decidida a curá-lo, mas o corpo dela começa a desistir. Todo mundo tá em choque vendo como aquela raid desgraçada foi pro inferno. Um cara até diz pro Song que perder o braço foi karma por ter levado eles por esse caminho torto, como o líder deles. Outros acham isso um pouco duro demais, mas Song assume total responsabilidade. Mas Jin-woo é muito mais esperto que todos esses idiotas, porque ele sabe que não há tempo pra brigas, porque ainda tem um mandamento sobrando. Naquele exato momento, o gigante levanta um altar bem no meio da sala. Jin-woo os conhece bem das lendas, onde são usados para oferecer tesouros e sacrifícios aos deuses. O terceiro mandamento era sobre provar sua fé em Deus. Kim acha que o sacrifício tem que ser a vida de alguém, e ele não consegue pensar num candidato melhor do que o líder deles. Todos eles viram seus companheiros morrerem, e Song é o culpado. Então Song sobe naquele altar, mas Jin-woo aponta que não é tudo culpa dele, já que todos votaram para descer ali. Aí fogo aparece quando Song se aproxima do altar, e ele pergunta pro Jin-woo se tem mais alguma coisa que ele precisa fazer. Nosso herói, sendo o mais esperto e corajoso de todos, pede ajuda aos outros para chegar ao altar para ele poder verificar. Jin-woo não acha que nada de ruim vai acontecer com eles, então eles o levam até lá e o que eles encontram? E eles encontram que mais chamas aparecem. Song continua pressionando Jin-woo por respostas, mas ele ainda não achou nenhuma. Song explica que o portal está aberto há uma semana inteira, então as estátuas vão começar a se mover de novo, antes que alguém venha resgatá-los. Jin-woo lembra que leva 7 dias completos para um portal se abrir completamente, e isso é chamado de quebra da masmorra. Quando isso acontece, as feras deles podem cruzar para o nosso lado. O objetivo principal dessas raízes é derrotar o chefe da masmorra e fechar o portal antes que o tempo acabe. Então, se eles não conseguirem vencer esse chefe agora, aquele gigante vai invadir o nosso mundo, e essa merda é aterrorizante. De volta ao mundo deles, Jinha vai ver a mãe do Jin-woo, e elas começam a conversar. Mas caramba, a mãe delas está muito mal. Na masmorra, Jin-woo manda os medrosos do grupo virem pro altar. Ele prevê que eles precisam de uma chama para cada pessoa. Assim que eles fazem isso, mais chamas aparecem e a porta se abre. Todos eles estão em pânico, achando que pode ser uma armadilha, e para a surpresa deles, as outras estátuas começam a se mover em direção a eles. Todos estão em pânico, mas Jin-woo mantém a calma e começa a analisar a situação. Esse gênio maluco é algo mais. Ele diz a todos para manterem os olhos nas estátuas porque elas não se moverão se estivermos olhando para elas. Todos seguem suas ordens e surpreendentemente funciona. Todos estão fazendo o melhor para manter os olhos naquelas estátuas aterrorizantes. Mas então uma garota cede ao medo e tenta correr para a porta. Assim que ela cruza o círculo, sua chama se apaga, mas ela consegue sair pela porta. Song Kyo não consegue entender o que diabos está acontecendo. A porta fechou um pouco, mas a garota conseguiu sair bem. Ele pensou que deveríamos ficar no círculo, então naturalmente ele se virou para Jin-woo em busca de respostas. Jin-woo está igualmente confuso, mas ele começa a analisar tudo novamente. Aquelas chamas azuis estão queimando com o tempo. Uma das chamas azuis se apagou quando aquela garota escapou. A primeira ordem foi reverenciar, a segunda foi louvar e a terceira foi provar nossa fé. Jin-woo tem certeza de que a porta deve ser uma armadilha. Essa situação é perigosa pra caramba, e está mexendo com nossas cabeças, nos dando falsa esperança. Isso faz se perguntar se este é algum teste de nossa fé neste Deus. Jin-woo é jogado no chão, enquanto o próximo idiota decide correr. E a mesma merda acontece. Sua chama se apaga, a porta fecha um pouco mais, e ele parece escapar.
começar a pensar em ir embora também, mas Jin-woo avisa a todos para não se moverem. Se mais alguém sair, não teremos olhos suficientes nas estátuas para impedi-las de se mover. Ele lembra a todos que enquanto mantivermos nossos olhos nas estátuas e ficarmos parados, estaremos seguros. Jin-woo mostra suas habilidades de dedução mais uma vez, dizendo que as chamas azuis são como um cronômetro, e quando todas se apagarem poderemos sair. Kim aponta que também há a chance de ficarmos presos quando o cronômetro acabar. Ele admite que não esperava que Jin-woo, o membro mais fraco, alcançasse esse nível de sucesso. Eles só estão vivos graças a ele. Mas Kim tem uma família esperando por ele, e ele não quer morrer. Ele só quer voltar para casa, e não pode arriscar que Jin-woo esteja errado. Kim pede desculpas e foge pela porta, nosso herói não terá olhos suficientes para vigiar todas essas estátuas. Aquelas estátuas começam a se mover novamente. Jin-woo não vai morrer aqui, embora. As coisas estão piores do que nunca, mas ele se lembra que já passou por situações difíceis antes. Mas caramba, as coisas estão piores do que nunca agora. Mas Song Cheo, chocantemente, diz para Jin-woo e Joo-hee saírem. Ele prevê que enquanto uma pessoa ficar perto do altar, a porta permanecerá aberta, e como Jin-woo e Joo-hee têm vidas longas pela frente, ele insiste que eles deveriam ser os que correm. Song Cheo quer que Joo-hee cuide de Jin-woo, mas as pernas da coitada cedem. As coisas não poderiam ficar piores, e Song percebe que Joo-hee deve ter se esforçado demais para curar Jin-woo. As coisas foram pro beleléu, então Jin-woo diz a todos para deixá-lo para trás. Joo-hee precisa de alguém para carregá-la dali, e Song é o único com os 2 pés funcionando. Joo-hee acha que deveria ser ela a ficar para trás, mas Jin-woo a lembra do encontro para almoçar que eles planejaram. Ele entrega a ela sua joia para que ela possa se tratar com uma refeição, e promete pegar o troco quando todos saírem dessa masmorra. Joo-hee não vai abandoná-lo, mas Sung pede desculpas e a nocauteia. Eles estão ficando sem tempo. Ele também pede desculpas a Jin-woo e foge com Joo-hee para a segurança. Nosso herói pode pelo menos encontrar conforto em saber que ele é o único que tem que morrer, e seu único arrependimento é não ter um seguro de vida melhor. Nosso herói agarra uma espada, decidido a derrubar uma dessas estátuas com ele. Ele diz para elas virem. Aquelas estátuas entram em modo selvagem total, rasgando-o enquanto ele luta com unhas e dentes para ficar vivo. Jin-woo pensa em como ele sempre foi o mais fraco. Ele é constantemente ridicularizado por isso, mas ele sempre deu o seu melhor. Essas estátuas desgraçadas não dão trégua, cortam seu braço e Jin-woo grita de pura agonia. Ele está com raiva porque não precisa acabar assim depois de ter derramado seu coração e alma tentando ficar mais forte. Mas essas estátuas continuam infligindo mais dor e o agitam ainda mais. Mas apesar de todos os contratempos, ele não pode deixar de pensar em como ele deu tudo o que tinha para chegar até aqui. Ele é um lutador mesmo com apenas uma lasca de vida sobrando. Ele tem esse desejo ardente de soltar um grito de pura raiva, mas ele nem consegue fazer isso enquanto é esfaqueado no peito. Jin-woo está à beira da morte, mas você pode sentir a raiva correndo em suas veias. Ele começa a refletir sobre como as primeiras pessoas que fugiram eram apenas fracotes. Eles alegavam que não aguentavam mais, mas no fundo eram apenas egoístas. Aqueles idiotas só pensavam neles mesmos, e são sempre os babacas mais egoístas que acabam se beneficiando mais. Esse pensamento alimenta ainda mais a raiva de Jin-woo. Ele também tem uma família, tudo o que ele quer é voltar para casa vivo, assim como aqueles sortudos antes dele. A dor é insuportável, e ele começa a se perguntar se é bom que ele seja o único que tem que morrer. Em seu estado de espancamento, a mente de Jin-woo começa a divagar, e ele percebe o hipócrita que tem sido. Ele está lutando para respirar, agarrando-se desesperadamente à vida. Ele não quer morrer, mas o ataque final cai sobre ele, e nosso herói deseja ter mais uma chance. E quando parece que tudo acabou, a última chama azul se apaga, e essa notificação misteriosa aparece do nada. Descobrimos que ele completou uma missão secreta chamada Coragem da Semana. Ela oferece a ele a chance de se tornar um jogador. O problema é que se ele não aceitar, o coração do jogador vai parar em uma fração de segundo. Então não há escolha, e ele aperta aquele botão. Sim, droga. Nesse exato momento, Jin-woo acorda no maldito hospital, e ele fica chocado ao descobrir que ainda tem um maldito braço. Ele se lembra de ter sido desmembrado e tudo mais, mas aqui está ele, com a perna intacta também. Nenhum sinal de ter sido esfaqueado no peito também, então ele começa a pensar, será que tudo isso foi só um sonho maluco? E quando ele está ponderando isso, um cara chamado Woo aparece e se apresenta como o gerente da equipe de vigilância da Associação de Caçadores. E aquele cara de cabelo roxo? Sim, o nome dele é Kang, mas eles não dizem por que estão ali. Eles revelam que Jin-woo ficou inconsciente por 3 dias seguidos. E acredite, Joo-hee e Song também não estão mortos. Song perdeu o braço, então ele pode ter que desistir de ser um caçador. Joo-hee está toda ferrada mentalmente, então ela está recebendo tratamento psiquiátrico. Mas não parece muito bom, cara, então ela provavelmente não vai continuar como caçadora.
Apenas 6 pessoas saíram vivas daquela louca masmorra dupla em que tropeçaram. Ser um caçador é sempre um negócio arriscado, mas o que aconteceu naquele dia foi uma verdadeira tragédia. E aqui está o que realmente deixa a gente pensando. Quando outra guilda apareceu depois, alertada pelos sobreviventes, eles encontraram apenas Jinwoo. Nenhum sinal do templo ou de suas estátuas. Os sobreviventes contaram a mesma história maluca, que é difícil de acreditar. As histórias de todo mundo batem perfeitamente, então ninguém está suspeitando deles, é uma situação louca. E agora Wu tem essa teoria. Ele olha para Jinwoo e pergunta se ele teve um segundo despertar. Wu explica que o poder de um caçador é determinado quando ele o desperta, e não muda depois disso. Mas em ocasiões incrivelmente raras, um caçador pode passar por um segundo despertar. Esse evento chocante pode levá-los além de seus limites anteriores, até mesmo para o rank O ou esse. Jinwoo fica todo animado pensando nisso, e Wu traz essa coisa de medidor para testar o poder de Jinwoo. Wu acha que se eles realmente enfrentaram uma besta mágica de nível instantâneo, como os sobreviventes disseram, um caçador de baixo nível não teria chance. E como não há nenhum vestígio de monstro, a explicação mais provável é o segundo despertar de Jinwoo. Jinwoo está super animado para ouvir os resultados do seu teste de mana. Mas caramba, os resultados não estão nada bons. Wu admite que eles se atrapalharam, e eles vão embora. Acontece que Jinwoo só tirou um mísero 10 no teste. Até os ranqueados, e geralmente tiram pelo menos 70. Uma pontuação de 10 coloca Jinwoo no território civil. E para piorar, a masmorra simplesmente desapareceu, então eles nem podem investigar como Jinwoo conseguiu sobreviver. Jinwoo fica chateado com toda essa droga, mas ele não consegue deixar de se perguntar por que aqueles caras não perguntaram sobre a coisa flutuando no ar. Ele está surtando, se perguntando se ele é o único que pode ver isso, e então ele percebe que é como uma tela de toque ou algo assim. Jinwoo se lembra de ter recebido uma mensagem sobre se tornar um jogador, mas sua irmã interrompe seus pensamentos. Ela está preocupada com ele, então ele pede desculpas e pergunta se ela pode ver o painel. Ela não pode ver, então ele pergunta se ela sabe como abrir mensagens em jogos geralmente funcionam. Jinha acha que ele enlouqueceu, mas nosso herói a lembra que ela costumava ser uma jogadora. Ela dá a ele a resposta óbvia, dizendo que ele só precisa verificar sua caixa de entrada. Nesse momento, uma notificação aparece dizendo que Jinwoo tem uma missão diária, que é sobre treinamento de força. Depois que Jinha sai, nosso herói abre um monte desses painéis. Eles explicam que o sistema está lá para ajudar o jogador a melhorar, e se ele não segui-lo, haverá consequências. Eles também enviaram algumas recompensas, mas Jinwoo não tem ideia do que tudo isso significa. Jinwoo aceita sua missão diária, que estabelece um monte de objetivos como flexões, abdominais, agachamentos e corrida, mas se ele falhar em completar a missão, ele será penalizado. Jinwoo começa a se perguntar se tudo isso é uma piada, já que ele está preso no hospital e não tem energia para essa porcaria. Lá fora, Wu diz ao presidente que Jinwoo não teve um segundo despertar. Todo o incidente ainda é um mistério, então eles vão marcá-lo como um caso especial e investigar mais. Enquanto isso, o Sr. Choi diz a Cha-hee que ela fará parte de uma incursão de Rank B como instrutora. Essa incursão vai testar e treinar os recrutas, e ele não consegue pensar em uma instrutora melhor do que ela. Cha-hee duvida de suas habilidades de ensino, mas o Sr. Choi diz a ela para apenas lutar como sempre faz, e todos vão aprender assistindo-a. Ele continua explicando que a Guilda dos Caçadores é uma das 5 maiores guildas do país, mas elas não são nada especial no cenário internacional. Caçadores não podem subir de nível sozinhos, mas eles podem melhorar suas habilidades de combate coletivas. Em outro lugar, outro portão se abre, e os observadores ficam tipo, caramba, quando os caçadores vão aparecer? No maldito hospital, Jinwoo adormece quando o relógio marca meia-noite. Então uma maldita notificação aparece, dizendo que ele não completou sua missão e de repente o chão começa a tremer loucamente. Jinwoo está apavorado quando se encontra no meio de um deserto. E para piorar, há esse monstro lagarta gigante e assustador bem na frente dele, mas de repente outra notificação aparece, dizendo que ele tem uma missão de penalidade. E ele tem que sobreviver por 4 malditas horas. De volta ao hospital, as enfermeiras ficam tipo, onde diabos está Jinwoo? Porque ele não está em lugar nenhum. Mal sabem elas que nosso herói está preso em outra dimensão, correndo por sua maldita vida. A coisa da lagarta gigante está se aproximando dele e ele pensa, ah, droga, porque há mais de uma. E se isso não for ruim o suficiente, Jinwoo ainda tem 2 horas para voltar para o hospital. As enfermeiras continuam procurando por ele, todas preocupadas. Enquanto isso, o pobre Jinwoo está correndo o máximo que pode, sabendo que está ficando sem tempo. As lagartas estão cada vez mais perto, mas assim que o relógio atinge o prazo, Jinwoo se encontra de volta no hospital. A notificação confirma que ele completou a missão de penalidade, mas Jinwoo está tão exausto que acaba vomitando e desmaiando. Ele recebe outra recompensa, mas ele está desacordado e não tem ideia. Mais tarde, Jinwoo diz à irmã que está se recuperando bem e pode ir para casa em breve. Então ele se veste com seu elegante agasalho e sai. Em outro lugar, Ju-hee recebe um pedido para se juntar a uma incursão, porque um portão de Rank D apareceu. As outras guildas estão ocupadas, e Ju-hee não consegue se convencer a concordar em ir. Por outro lado, Ju-hee recebe uma boa notícia de que Jinwoo acordou do coma. Ju-hee está toda nervosa e tal quando vai visitá-lo, mas as enfermeiras dizem, ele está correndo de novo, como todos os dias desde que acordou.
Lá fora, Jin-Woo está pensando em como já se passaram 4 dias desde que ele acordou, e ele aprendeu algumas coisas. Primeiro, aquelas janelas pop-up que ele tem visto são reais, não alucinações malucas. E quando ele completa sua missão diária, ele recebe 3 tipos de recompensas. Uma é recuperação total, que ele usa agora para se livrar de toda a exaustão de correr. Depois vem os pontos de habilidade, que ele pode usar para aumentar suas habilidades. Atualmente, nosso garoto pode sentir totalmente a diferença. Ele tem um poder sério agora. Então esse cara Jin-Woo, ele tem habilidades incríveis com telas de inventário. Jin-Woo tira um momento para pensar em quão estranha sua vida se tornou e aponta como é como um maldito videogame. Mas enquanto ele estava mexendo em suas telas, todos ao redor estavam apenas olhando para ele. De qualquer forma, esse cara completa sua missão diária e recebe uma caixa de loot aleatória como recompensa. E adivinha, o loot de hoje é uma chave misteriosa. Normalmente ele só recebe lixo inútil como canetas e bandagens, então essa chave é uma surpresa total. Então ele recebe uma notificação dizendo que a chave é para teletransporte para alguma masmorra instantânea, com um local e tudo. Agora Jin-Woo não sabe o que diabos é uma masmorra instantânea, mas com base em tudo o que tem acontecido, ele acha que é algum tipo de evento para ajudá-lo a ficar mais forte. Neste mundo, essas coisas chamadas portões se abrem o tempo todo, e eles até recebem notícias para acompanhá-los. Jin-Woo vai ver sua mãe e se lembra de quando a encontrou desmaiada. Acontece que ela tem essa doença do sono complicada chamada descanso final, e ela apareceu quando os portões surgiram. Algumas pessoas dizem que é por causa da exposição constante à mana. A medicina moderna não pode fazer muito, exceto mantê-las em suporte de vida. Jin-Woo se matou para ganhar dinheiro suficiente para se tornar um caçador para poder pagar o tratamento de sua mãe. Ele disse a Jin, que logo seria capaz de pagar o tratamento da mãe, mas ela estava apavorada com quão perigoso é ser um caçador. Jin-Woo tenta tranquilizá-la, dizendo que as coisas vão ficar bem a partir de agora e pede para ela confiar nele. Mas caramba, é claro que ele é inútil em uma luta e ele não está recebendo nada das recompensas por causa disso. Mas as coisas são diferentes agora. Jin-Woo está trabalhando duro para treinar seu corpo, colocando todos os seus pontos de habilidade em força. Ele até mostra uma maçã que está esmagando para mostrar seu progresso. Esse cara está determinado a ficar mais forte e não vai levar desaforo para casa. Então ele vai pro local da notificação da chave, totalmente preparado para o que vier. E se a coisa ficar muito feia, como aconteceu naquela incursão, ele simplesmente vai correr. Quando Jin-Woo saca sua chave, bam! Uma maldita fechadura aparece do nada. Jin-Woo usa a chave para destrancá-la. E boom! Uma misteriosa porta aparece. Então ele atravessa e adivinha, uma notificação aparece dizendo que ele está em uma masmorra instantânea. A saída está selada, mas pessoas normais nem a notam. Acontece que este lugar é como outra dimensão, e essas masmorras instantâneas não são como suas masmorras normais. Ele acha que é meio que um portão vermelho, mas ele não tem muita informação sobre eles, já que nunca esteve em um. Jin-Woo percebe que não pode simplesmente fugir como planejou, e então outra notificação aparece. Diz que a única maneira de sair deste lugar é derrotando o chefe ou usando uma pedra de teletransporte. Jin-Woo nem conseguia derrubar uma besta de rank e antes. E agora tenho que limpar uma masmorra instantânea inteira sozinho. Ele se pergunta se realmente está pronto para isso, mas ele acha que não tem escolha. Então ele começa a avançar, mas caramba, a confiança de Jin-Woo começa a desaparecer bem rápido. E não é sem motivo, porque um monte de goblins aparece bem na frente dele. Jin-Woo tem um flashback de quando foi esfaqueado, e esses goblins vêm pra ele. Esses pequenos desgraçados são implacáveis, eles estão atacando e investindo loucamente. Mas Jin-Woo está fazendo um bom trabalho, desviando e bloqueando-os. Mas caramba, ele é sobrecarregado eventualmente. Mas sabe de uma coisa? Jin-Woo fica puto e enfia um daqueles goblins. Ele se sente mais confiante depois disso. Então ele elimina os outros dois como se não fosse nada. Jin-Woo pode dizer que está ficando mais forte, mas do nada, essa besta aparece. Ela estilhaça seu maldito punhal como se fosse feito de vidro. Jin-Woo sente que este monstro é muito mais forte que os goblins. Enquanto essa criatura o encara, suas pernas congelam. Ele pensa, que diabos, estou com medo? Porque ele não achava que estava traumatizado da incursão, mas suas pernas continuam tremendo e este monstro começa seu ataque. Jin-Woo mal se esquiva, mas consegue arranhá-lo. Ele não tem um curandeiro com ele, então se ele se machucar novamente, o jogo acabou para ele. Este monstro solta um uivo e investe direto em Jin-Woo. Jin-Woo está desviando como um ninja, ele não acredita em quão leve ele se sente. O monstro tenta atacá-lo novamente, mas Jin não vai mais aceitar essa porcaria. Ele parou de ser um capacho e decide dar um soco poderoso. Droga, ele não acredita em quão mais forte ele se sente depois de aumentar sua força. Claro, o monstro ainda tem a vantagem, mas Jin-Woo não vai desistir sem lutar por sua maldita vida. Seus ataques não estão fazendo muito, então ele tem que se concentrar em evadir os golpes do monstro. Agora Jin-Woo está sem saber o que fazer a seguir. Ele percebe que não pode lidar com isso sozinho, então ele foge porque não tem grupo nem curandeiro. Tudo que ele tem em sua bolsa é água e comida, e ele gostaria de ter uma arma com algum poder mágico. Mas então Jin-Woo tem uma ideia brilhante. Ele verifica seu inventário e tira uma espada no último momento. E boom, ele corta aquele monstro ao meio com uma espada. Jin-Woo não tem a menor ideia de como a espada acabou lá, mas ele se lembra de Kim dizendo que gastou 3 milhões nela.
Essa é uma arma que Jin Woo nunca poderia pagar, mas quem se importa? É uma emergência, então ele decide tirar o máximo proveito disso. A dor da luta está começando a diminuir, mas então mais 2 desses malditos monstros aparecem. Jin Woo não está mais com medo porque ele tem sua arma. Mas caramba, a espada fica presa. Ele está em pânico, tentando desesperadamente puxá-la enquanto os monstros se aproximam. Bem a tempo, ele consegue liberá-la. O Jin Woo chuta um dos lobos pra longe. Mas caramba, o outro tem presas de aço. Ele chuta essa praga e manda procurar outra coisa pra mastigar, porque ele acabou de pegar a espada dele. Ele derruba esse monstro, e agora só resta um. Mas o Jin Woo pensa, essas coisas não são nada comparadas à estátua gigante. Agora tudo que o Jin Woo tem que fazer é bancar o durão, e o lobo restante foge como um medroso. Quando ele finalmente tem um descanso, o Jin Woo percebe que chegou ao nível 2. Algo que nunca aconteceu com as missões diárias dele. Ele acha que é porque isso foi combate real, e ele percebe que todas as estatísticas dele aumentam em 1 quando ele sobe de nível. Então ele ganha 5 pontos de combate real, enquanto as missões diárias só dão 3. Lutar é mais eficiente, sem dúvida. Ele não tem certeza de quanto um ponto faz diferença ainda, mas o Jin Woo tem certeza que força é a estatística mais importante de todas. Ele está com 32 agora, e se sente como se estivesse andando nas nuvens. Ele acha que quanto mais as habilidades básicas dele crescerem, mais pontos ele ganhará. Nosso garoto está mais animado do que nunca agora que encontrou um jeito de ficar mais forte. Então ele vai verificar a besta por pedras essenciais, mas caramba, ele ganha itens em vez disso. Como em jogos, o Jin Woo acha que essa masmorra e as bestas mágicas dentro são diferentes das dos portões. E adivinha, ele fica chocado ao descobrir que o sistema dele tem uma loja, mas o nível dele é muito baixo para comprar qualquer coisa. Pelo menos ele pode vender coisas. O cara consegue 20 de ouro de um dente. O Jin Woo não tem certeza de quanto isso vale, mas ele lembra que está em uma masmorra de rank E, então provavelmente não vale muito. Agora o Jin Woo está pensando no que ele tem que fazer a seguir. Ele não pode ir embora até derrotar o chefe. E ele não tem ideia de onde encontrar uma pedra de teletransporte. Para piorar, se ele ficar muito tempo, vai ficar sem comida. Ele sabe muito bem que não consegue derrotar um chefe agora, mesmo que seja só de rank E. Então ele está se perguntando se deveria subir de nível primeiro. Naquele momento, a mente do Jin Woo explode quando um bando inteiro de lobos aparece. O Jin Woo diz a si mesmo para não ter medo porque ele já sabe como é morrer. Dessa vez, ele avança direto contra aqueles lobos e começa a cortá-los como carne. O Jin Woo promete que não vai cair fácil, mas ele sabe que aqueles lobos também não vão desistir. Esse cara está ficando um pouco louco porque quer que a luta dure e seja intensa. Ele só quer ficar mais forte, então ele vai seguir todas aquelas regras ridículas do sistema. O Jin Woo corta todos os monstros e notificações aparecem por toda parte como loucas. Quando ele termina, ele recebe uma notificação final dizendo que ele agora é o assassino de lobos. Lá fora, algumas pessoas passam por um portal e elas desejam que a maldita cidade faça alguma coisa a respeito logo. Dentro da masmorra, o Jin Woo está morto de cansaço e ele percebe que a espada dele está prestes a ceder. Naquele momento, ele recebe uma notificação explicando os benefícios de ser um assassino de lobos. O Jin Woo ganha um bônus de 40% em todas as suas habilidades ao lutar contra monstros do tipo animal. E adivinha, quando ele verifica o inventário dele, ele encontra um monte de presas e uma capa. Mas aqui está o verdadeiro golpe. Ele também encontra uma pedra de teletransporte. O Jin Woo pensa em usá-la para fugir, mas ele hesita porque pode nunca mais ter uma chance tão fácil de ficar mais forte. Ele não tem ideia do que vai acontecer com essa masmorra quando ele sair, ela pode simplesmente desaparecer no ar. Pode ser como um evento de tempo limitado em um jogo e desaparecer sem deixar rastros. Diante dessa decisão difícil, o Jin Woo decide continuar em frente. Enquanto isso, Ju-Hee recebe uma ligação da Associação de Caçadores, dizendo que houve uma quebra de masmorra em um portão próximo. Eles estão com poucos curandeiros, então precisam da ajuda dela. Jo-Hee se sente culpada porque ela os recusou antes, mas agora ela pensa, caramba, o Jin Woo se esforçou muito, eu tenho que dar um jeito. Enquanto o Jin Woo ainda está lutando na masmorra, ele percebe que quanto mais alto o nível dele fica, mais fácil é chutar a bunda dos monstros. Além disso, o texto que os descreve começa a mudar de cor. Branco significa que são fracos pra caramba, laranja significa que estão no nível dele, e vermelho significa que são seriamente fortes. Aqueles lobos que eram vermelhos antes? Agora são brancos. Isso significa que o Jin Woo realmente subiu de nível como se tivesse se tornado uma fera. O Jin Woo sabe que há um monstro espreitando lá embaixo que ele não pode mexer no nível atual dele. As habilidades de percepção dele estão no ponto agora, e ele pode sentir algo aterrorizante lá embaixo. Esse monstro é tão poderoso que dá arrepios nele. A espada do Jin Woo está quase no fim, e ele não vê mais espaço para subir de nível nesta área. Mas o objetivo dele é ficar mais forte, então o Jin Woo decide descer as malditas escadas. Quando ele chega ao fundo, bam! Algo o ataca com velocidade de raio, e ele mal tem tempo de reagir. A espada do Jin Woo quebra ao meio, e essa serpente enorme aparece na frente. Caramba, a mente do Jin Woo explode, porque mesmo com todo o leveling up dele, o nome dessa besta ainda é laranja pra ele, o que significa que é insanamente difícil.
Está cristalino que essa cobra é o chefe, e não há como a espada dele perfurar as escamas grossas dela. Ele sabe com certeza que lutar sem arma seria uma sentença de morte, então quando a cobra ataca, o Jin-Woo vai com tudo com a espada dele. Essa cobra colossal sabe como dar um soco, então o Jin-Woo precisa descobrir uma maneira de contornar as defesas dela. Mas caramba, a armadura dessa coisa é muito dura, então tudo que o Jin-Woo pode fazer é correr pela vida dele. A cobra chicoteia a cauda como uma desgraçada, e o Jin-Woo sabe que está ferrado se for atingido. Ele faz o melhor para bloquear, mas leva um dano sério. Essa criatura não desiste. O Jin-Woo é jogado pra lá e pra cá como uma boneca de pano, e até um trem é lançado contra ele. Nosso garoto achou que tinha ficado mais forte, mas não foi o suficiente. O trem quase o esmaga, e o Jin-Woo começa a se questionar. Quão mais forte ele tem que ficar antes de parar de ser motivo de chacota? Ele lembra de quando as pessoas o chamavam de o caçador mais fraco de todos os tempos, e isso o atinge forte. Song foi quem contou tudo, e ele incentivou o Jin-Woo a provar que todos estavam errados. Enquanto essa cobra o domina com seu poder louco, jogando-o em uma área totalmente nova, o Jin-Woo tem uma epifania. Ele ficou preso com esse apelido porque era fraco, a mesma razão pela qual foi ridicularizado. O Jin-Woo dá uma segunda olhada e percebe que aqueles com força louca sempre têm a vantagem em qualquer situação. Mas os impotentes não têm nada a fazer perto dos fortes, exceto tremer de medo e ficar parados como perdedores. Os fracos sempre são desprezados. Você pode ser inteligente, criativo e carinhoso, mas quando você enfrenta uma força séria, nada disso vai salvar sua maldita pele. O Jin-Woo descobre que ser gentil não o levará a lugar nenhum, então ele tem que se endurecer. Com essa determinação recém-descoberta, o Jin-Woo salta direto naquela cobra. O monstro feroz o joga pra fora, mas o Jin-Woo jura pra si mesmo que ficará mais forte, e de repente seu corpo começa a brilhar. O Jin-Woo desvia da cobra novamente como um chefe e a ataca com a espada, mas ele está ainda mais determinado agora. Ele compara o que está sentindo agora com o terror que sentiu durante aquele ataque e declara que isso vai ser muito mais fácil do que naquele dia. O Jin-Woo executa um movimento incrível, usando a espada para montar na cobra novamente, mas então ele a joga para o lado, todo trêmulo, e agarra aquela besta com as próprias mãos. O Jin-Woo admite que tem se concentrado em aumentar sua força desde que recebeu aquele sistema de leveling. Então ele decide confiar nisso agora, e começa a esmagar as escamas duras da cobra. A cobra está tentando jogá-lo para fora, mas é tarde demais, porque o Jin-Woo sabe que pode matar essa praga. O Jin-Woo exige diretamente que a cobra morra, usando sua força física louca para derrotá-la. Então, boom, ele recebe uma notificação dizendo que subiu de nível várias vezes e nosso herói explode em risadas. Ele pensa, caramba, eu realmente fiquei mais forte. Vemos o rescaldo dessa batalha épica. Outra notificação explica que ele acabou de chutar a bunda do Rei do Pântano. Ele ganha essa adaga incrível, feita das presas da serpente, que é 2 vezes mais poderosa que a espada de Kim. Ela ainda tem efeitos de paralisia e dreno. E ele também ganha essa poção tóxica que deixará a pele dele dura como pedra, mas danificará permanentemente os músculos dele. Agora a masmorra se transforma em uma estação de trem, e o Jin-Woo percebe que derrotou tudo sozinho. Ele está andando com a espada quebrada, mas não há ninguém à vista. Um soldado diz ao Jin-Woo para encontrar abrigo, mas ele rapidamente percebe que Jin-Woo é um caçador. O soldado diz, desculpe, vamos chutar umas bundas juntos. Há monstros por toda parte, então o Jin-Woo acha que deve ter sido uma quebra de masmorra, e alguma besta mágica saiu de um portal. Os soldados dizem que cuidaram da maior parte da situação, mas ainda há um monstro enorme e poderoso sobrando. A habilidade de percepção do Jin-Woo disparou, e ele pode sentir onde o chefe está. Vemos esse golem massivo destruindo tudo, e as pessoas estão apavoradas de que vá piorar. Os caçadores estão lutando para combatê-lo, e o líder diz aos curandeiros para se concentrarem em manter o tanque vivo. Os curandeiros estão tipo, estamos fazendo o nosso trabalho, e o tanque se pergunta o que os causadores de dano estão... Os causadores de dano estão dando tudo de si, mas a defesa do golem é insana, e para piorar, eles não têm caçadores suficientes que possam usar magia. O Jin-Woo analisa a situação com maestria e percebe que esse grupo de caçadores foi montado às pressas. Não é à toa que eles não estão trabalhando juntos. Ele usa sua percepção novamente e vê os ranks deles. 2A e 2D, um desses D é um tanque, o que explica porque eles não conseguem derrubar o golem. Essa batalha está acontecendo há um bom tempo, e então ele olha para os curandeiros e fica chocado ao ver que Ju-Hee é uma deles. Ju-Hee é informada por um dos caçadores para ajudar e contribuir. Ela lembra a ela que ela deveria ser uma curandeira de rank B. Mas então ela sai do medo e lança um feitiço e os caçadores dizem, mantenha o foco, garota. Mas a pobre Ju-Hee não consegue se livrar das lembranças assustadoras da estátua gigante. Então ela perde a concentração novamente. O Jin-Woo percebe que ela ainda está assustada, mas ele não a culpa, porque ele está sentindo o mesmo. Então ele percebe que as coisas realmente mudaram. Esse golem é um chefe fraco de rank D, muito mais fraco do que o que ele acabou de enfrentar.
Os caçadores começam a entrar em pânico porque estão perdendo a batalha muito rápido e percebem que não tem chance sem um caçador de rank mais alto. É quando o Jin-Woo se prepara para um ataque e percebe que eles podem derrubar o golem se conseguirem romper suas defesas. O Jin-Woo planeja dar uma mão usando um ataque forte o suficiente para perfurar a pedra. O Jin-Woo arremessa sua espada quebrada com tanta força que estilhaça o escudo do golem, e os caçadores começam a gritar para ele. Eles mal o tocam e conseguem derrubá-lo. Eles não conseguem acreditar que realmente conseguiram, mas o cara do tanque não está convencido. Ele diz: nenhum dos nossos ataques estava fazendo nada antes. Por que diabos quebrou a defesa dessa coisa? Ele tem certeza absoluta de que não foi nenhum deles porque eles nem conseguiam arranhar a maldita coisa. Então ele avista a espada caída por perto e junta duas e duas. Ele percebeu que essa espada foi o motivo, mas não conseguia acreditar. Quero dizer, este era um golem de nível chefe que nem 10 caçadores conseguiam tocar, e agora ele foi derrubado por uma espada velha e surrada. Ele pergunta se alguém viu quem jogou a espada. O soldado explica que foram os pescadores que ele trouxe com ele. Mas aqui está o detalhe. O caçador desapareceu e o tanque encara em total descrença. Essa pessoa tinha um poder de nível superior, e ele não pôde deixar de se perguntar quão bem classificado era esse caçador misterioso. Jin-Woo saiu da área para manter seu poder em segredo, e ele pensa: eu não achei que um ataque faria tanto estrago. Nosso herói pode nem perceber a extensão de seu poder, porque ele acha que o monstro deve ter sido seriamente danificado antes de ele atacar. A batalha acabou, e Ju-Hee está se perguntando se foi Jin-Woo quem salvou o dia. Passa algum tempo e vemos as enfermeiras do hospital fofocando sobre o rank do Jin-Woo. Todas elas falam sobre como ele parece bem comum, mas caramba, aquele cara é seriamente musculoso. No quarto do Jin-Woo, nosso garoto está se esforçando muito, correndo em sua rotina diária de exercícios. Essas enfermeiras sedentas não param de falar sobre ele. Elas nem conseguem acreditar em como ele se transformou rápido. Uma enfermeira pobre se apaixona perdidamente pelo Jin-Woo quando o pega depois do treino e não consegue parar de olhar para o corpo musculoso dele. Hoje é o dia que o Jin-Woo recebe alta, então essa enfermeira desesperada pede o número dele. Mas o Jin-Woo ainda não tá 100%, ainda preso na ideia de que ela só quer mandar os resultados dos exames depois que ele sair. No noticiário a gente vê o Beak, aquele caçador Rank S que derrotou as formigas gigantes. Ele é um dos 7 únicos caçadores Rank S do país e mostra um pouco da vida de um caçador de elite. Ele explica que tem que treinar como um animal todo dia quando não tá em masmorras. Até o menor erro pode fazer os amigos dele se machucarem, então ele tem que ficar esperto, sem dúvida. A Dina nota que o Jin-Woo tá muito mais musculoso e até cresceu. O Jin-Woo lembra da irmã distraída dele de pegar um guarda-chuva pra escola e a manda ir. Quando ele tá sozinho, o Jin-Woo pensa que pode ir correr mais tarde e se pergunta se esses novos músculos são por causa dos status aumentados. Ele acha que se continuar nesse ritmo pode virar um fisiculturista gigante. O Jin-Woo começa a pensar onde alocar os novos status que acabou de ganhar. O cara tá no nível 18 agora. Ele tá no nível 18. Ele sabe que força aumenta o dano, mas também sabe que é inútil se ele não conseguir acertar. Além de vitalidade, percepção e agilidade, ele também tem esse status de intelecto. Ele acha que tem a ver com magia, mas não tem certeza se precisa disso. O Jin-Woo toma uma decisão e joga todos os pontos em força e percepção. Na hora, o Jin-Woo recebe uma ligação do seu senhorio, que tá lembrando ele que não pagou o aluguel do mês passado. Sorte do nosso herói, ele ficou bem mais forte, e derrotar goblins é moleza agora. Isso significa que ganhar dinheiro ficou mais fácil, mas tem um problema. Para ganhar grana, ele tem que encarar portões de nível mais alto, mas ninguém deixa um caçador rank e entrar nesses lugares. O Jin-Woo pensa em pedir uma reavaliação do rank, mas isso é um risco enorme. Reascensões são super raras e ninguém nunca viu um caçador subir de nível e continuar ficando mais forte como ele. O Jin-Woo decide manter seus poderes em segredo por enquanto até poder se defender e entender melhor o que ele pode fazer. Aí do nada, o Jin-Woo se choca com um anúncio de emprego e sai correndo. O cara tá se matando no treino diário para conseguir alguma recompensa, e ele encontra um caçador chamado Hung. O Hung pede desculpas pro Jin-Woo, porque a equipe dele acha que ele é o caçador mais fraco de todos. Mas o Jin-Woo leva na boa em mente, dizendo que eles não estão errados. O Hung explica que eles estão indo para uma masmorra Rank C, mas precisam de pelo menos 8 pessoas para entrar. Eles precisam que o Jin-Woo complete a cota, mesmo sendo Rank E, mas o Jin-Woo não vai lutar. O Hung fala: você também não vai ganhar recompensa, mas a gente te dá 2 milhões de yuans. Nosso herói dá uma olhada na situação e vê que eles têm 4 Rank C e 2 Rank D. O Jin-Woo concorda em entrar e o Hung explica que o trabalho dele vai ser carregar suprimentos. Eles não devem ter curandeiro porque precisam carregar material médico. O Hung adiciona que é difícil para equipes independentes conseguir curandeiros. O Jin-Woo fica um pouco preocupado porque essa equipe está cheia de tanques e causadores de dano, mas ele pensa: que se dane, vou assinar o contrato mesmo assim. Um caçador Rank D de 20 anos chamado Léo foi apresentado, e o Jin-Woo acha que ele deve vir de família rica, dado o equipamento chique dele. O Léo pergunta se o Jin-Woo aguenta carregar todos os suprimentos pesados, mas o Jin-Woo garante que ele vai ficar bem. O Léo não tem ideia de que o Jin-Woo é um monstro, e ele tá viajando se acha que o Jin-Woo aguenta carregar toda essa tralha pesada.
Léo começa a falar sobre o presidente supervisionando o canteiro de obras ali, tagarelando sobre como o cara fugiu depois de fraudar 900 bilhões de yuans, deixando todo mundo chocado. Eles chegam num portão gigantesco e começam a pensar se é mesmo só uma masmorra Rank C. O Liu questiona se eles vão ficar bem, então o Jin-Woo explica que o tamanho do portão não é tão importante. O que realmente importa é o poder mágico que flui de dentro. E é isso que a Associação de Caçadores usa para atribuir ranks. Qualquer coisa acima de Rank B, as grandes guildas cuidam, então essa parada Rank C não deve ser um grande desafio. O Jin-Woo sabe de tudo isso porque ele é caçador há um tempo, mas ele percebe que nunca enfrentou uma masmorra Rank C antes. Eles atravessam o portão e usam a luz para dar uma olhada, mas caramba, eles ficam chocados ao descobrir que não tem nenhuma criatura mágica lá dentro. A maioria das masmorras é iluminada com pedras luminescentes, mas essa tá escura pra caramba. A escuridão lembra o Jin-Woo da entrada daquele templo, então ele começa a falar pro Léo sobre vários tipos de pedras. Tem as pedras de essência que os caçadores pegam de feras mágicas, pedras de mana que podem ser mineradas em masmorras e pedras luminescentes que iluminam as malditas cavernas. O Jin-Woo cala aquele garoto falante rapidinho e conta sobre algumas feras mágicas malucas que espreitam nessa masmorra. Eles estão mantendo um perfil baixo por enquanto, mas nosso garoto tem um palpite. Ele acha que essas feras são como insetos e conta pra todo mundo. Todo mundo entra em pânico quando percebe que tá preso num ninho de formigas e ouve os monstros se aproximando. O Jin-Woo diz que as feras estão acima deles, então a equipe começa a atacar com tudo, como loucos. O Hung avança e usa a habilidade Provocar para atrair a maior parte da atenção, e o Jin-Woo fica impressionado com o líder B10 deles, que é Rank C. O Léo quer entrar na luta, mas o mago deles o segura, dizendo que tem um truque na manga. Depois de uma contagem regressiva tensa, o mago solta um raio poderoso. O Jin-Woo analisa a situação de novo, e ele vê que esses caçadores têm um trabalho em equipe sólido. Quanto ao Léo, o equipamento dele compensa a falta de habilidade. Eles estão se saindo bem, mas o Jin-Woo tem uma sensação incômoda de que algo tá errado. Ele destrói silenciosamente uma das formigas e a luta termina logo depois. O Hung declara a vitória deles e todo mundo pega sua parte do saque, exceto o Jin-Woo. O Hung elogia o Jin-Woo por salvá-los de um monte de problemas ao avistar aquelas formigas. O Jin-Woo fala, não, só segui meu instinto, mas aí o Hung notou que algumas das formigas estavam destruídas, e não foi por espadas ou magia. Ele acha que talvez outra fera mágica as pegou, mas isso significaria que tem algo ainda mais forte espreitando por aí. Várias formigas foram rasgadas em pedaços, então o Hung se perguntou o que poderia ser grande o suficiente para derrubá-las. O Liu conta que o pai dele deu um monte de equipamento irado para ele no primeiro ataque, e o Jin-Woo fica animado de ouvir isso. Ele não sabe por que ainda, mas diz pro Liu que eles têm que ter cuidado extra. Em outro lugar, um cara treinando se assusta com um barulho alto de destruição. Mas relaxa, alguém diz pra ele se acalmar porque é só o mestre da guilda treinando. E acontece que é o Beak. Esse cara é um monstro, e a mandíbula do garoto cai quando ele vê o Beak atravessar uma pedra enorme com um único golpe. O Beak nem pisca e diz que nem foi um bom aquecimento. De volta à masmorra, o Léo ainda tá preocupado com o Jin-Woo carregando tudo, mas o Jin-Woo fala, não cara, ganhar dinheiro sem lutar? Isso é um ótimo negócio. Mas no fundo, nosso garoto acha que pode ser bom demais para ser verdade. Ele pensa mais um pouco e percebe que essa equipe é experiente em combate, mas não tem curandeiro. Além disso, eles precisavam de mais membros para completar a cota da equipe. O grupo fica preocupado porque eles cobriram um monte de terreno na masmorra, mas não encontraram uma única criatura viva. O chefe da masmorra tem que estar vivo, porque o portão teria fechado se não estivesse. Eles tropeçam numa teia e percebem que o covil do chefe deve ser por aquele túnel. Eles atravessam o túnel e caramba, encontram um monte de cristais de mana. Agora, esses cristais não são tão valiosos quanto pedras de essência, mas estamos falando de pelo menos 1 bilhão em cristais. Um dos caçadores até diz que o irmão do Hung ficaria com muita inveja dessa descoberta, mas eles o calam rapidinho. O Hung tem algum motivo oculto, eles acham, porque o irmão dele nem sempre pode estar certo. O Hung não vai ficar em segundo plano pro irmão dele, então ele vai usar esse salão enorme como seu campo de treinamento pessoal de equipe de ataque. Agora o Liu é o gênio jurídico, então ele dá uma olhada no contrato do Jin-Woo e percebe algo suspeito. Ele diz pro Hung que o contrato só diz que o Jin-Woo não vai ter parte nas gotas de batalha, mas cristais de mana não são gotas de batalha. Isso significa que eles têm que dividir o que acharam em 8 partes em vez de 7. O Hung sorri e concorda, mas ele lembra que o chefe da masmorra tá por perto. Eles têm que derrotar aquele chefe para fechar o portão, então eles têm que tirar aqueles cristais de mana antes de enfrentar o chefe aranha. Sorte deles, porém, a aranha tá dormindo. Mas o Hung surta com um dos caçadores porque eles esqueceram de trazer o equipamento de transporte. O Hung diz pro Léo e pro Jin-Woo relaxarem enquanto eles vão buscar o equipamento. E ele garante que a aranha não vai acordar a menos que algo a irrite. O Hung aponta que ambos são novatos em masmorras Rank C e diz pra eles confiarem na decisão dele. Ele tem alguns assuntos pra discutir com a equipe dele, então eles vão dar uma pausa também. Enquanto eles saem, o Jin-Woo começa a analisar a situação de novo. Ele acha estranho que eles não tenham ninguém experiente pra chamar e ajudar a completar a cota. De uma boa distância, a gente vê o quão malvado o Hung é.
Ele manda um dos subordinados dele selar a câmara do chefe. O cara obedece, e o Léo percebe que eles foram traídos. É exatamente isso que o Jin-Woo estava preocupado. Ele lembra como o Song o avisou que existem alguns bandidos de verdade na profissão deles. Invadir masmorras não é brincadeira. Acidentes acontecem o tempo todo, e nesse caos, crimes podem passar despercebidos. Não tem câmeras de segurança nessas masmorras, então desde que não haja sobreviventes, não haverá evidências. O Léo fica puto que esses caras estão realmente dispostos a jogá-los para debaixo do ônibus por alguns cristais de mana. Ele tá começando a se arrepender de ter falado sobre o maldito contrato. Mas o Jin-Woo não cai nessa, eles estavam prontos para matá-los a qualquer momento se eles saíssem da linha. Agora a principal preocupação deles é o chefe que acabou de acordar. E o Léo diz pro Jin-Woo recuar. O Jin-Woo avista uma saída, mas ele rapidamente percebe que o Hung já sabe dela. A aranha tá totalmente acordada agora, e o Jin-Woo percebe que essa fera Rank C tá num nível totalmente diferente. Mas espera aí, nosso garoto não vai recuar. Ele assume o controle, dizendo pro Liu ficar fora de perigo, porque ele vai encarar essa coisa. O Jin-Woo invoca sua arma e declara que vai acabar com ela. Quando a equipe do Hung sai daquela masmorra, o mago fala: por que eles não eliminaram aqueles dois novatos? Mas o Hung explica que eles não podiam arriscar acordar a aranha porque precisavam dela dormindo para pegar aqueles cristais de mana. Ele não tá preocupado, porque um cara sem experiência e o caçador mais fraco de todos não tem chance contra aquela aranha. O plano é esperar a aranha devorar eles e desmaiar de novo. Eles não podem entrar atirando porque isso acordaria a aranha, mas o Hung sabe desse caminhozinho acima da caverna. No pior dos casos, a aranha não desmaia depois de comer os novatos. Se a equipe deles não conseguir pegar os cristais de mana, o grupo deles pelo menos vai roubar o equipamento do Léo, que vale uma fortuna. O Hung e o mago concordam que não podem enfrentar uma aranha sozinhos, e o Hung deixa claro que a aranha não deve ser subestimada. Esse chefe é mortal, e é só uma questão de tempo até aqueles novatos serem esmagados. Dentro da masmorra, o Léo tenta convencer o Jin-Woo a não lutar contra o chefe, porque só um caçador Rank B conseguiria derrotar um chefe de masmorra Rank C sozinho. Nenhum Rank C de Elite teria chance, então o Léo acha que eles deveriam ir embora e achar uma saída. O Jin-Woo reconhece que o Léo tá certo, mesmo tendo tido um segundo despertar e subido de nível, ele ainda se vê como fraco. Os chefes Gollum e Venom eram ambos Rank D, então essa aranha tá num nível totalmente diferente. O Jin-Woo não consegue explicar, mas ele não tá sentindo nenhuma pressão agora. Ele percebe que deve ter ficado forte o suficiente para não temer mais chefes Rank C. Ele tá no nível 18 e afirma diretamente que tem chance de derrotá-la. Assim que ele começa a atacar aquela aranha, ele pensa: bem, a verdadeira caçada começa agora. Lá em outro lugar, um figurão chamado Gotu, presidente da Associação de Caçadores, está exausto de tantas reuniões chatas. O motorista dele se oferece para treinar com ele para animar. E o Gotu não recusa quando um jovem o admira. De volta àquela masmorra, Jin-Woo percebe que a pele da aranha é dura pra caramba. Os ataques dela são brutais, e se o Jin-Woo for atingido uma vez, já era. Liu observa atentamente os movimentos do Jin-Woo, e saca na hora que não é assim que um caçador de rank se move. Ele fica se perguntando quem diabos é o Jin-Woo de verdade, e começa a duvidar se ele não é um ranker falso. Um punhado de caçadores consegue controlar o poder mágico o suficiente para se rebaixar de propósito. Essa galera é chamada de rankers falsos, e geralmente são psicopatas que curtem matar. Léo já tá se arrependendo de ter entrado naquela masmorra, e o Jin-Woo percebe que nem arranha na cascadura daquela aranha. A fadiga do Jin-Woo tá disparando e o cara precisa acabar logo com essa luta. A adaga dele tem poderes de paralisia e dreno, então ele acha que essa vai ser a chave para a vitória. O Jin-Woo precisa mirar no ponto fraco da aranha com esses golpes, mas caramba, ele fica surpreso quando a aranha solta um ataque de ácido. O Jin-Woo precisa diminuir a distância, então ele decide usar uma nova habilidade legal chamada Dash. Ele usa para dar um tapa na cara da aranha, mas os debuffs da adaga não pegam. Mas o Jin-Woo não desiste fácil, ele decide continuar batendo naquela aranha o máximo que puder. O cara tá se esforçando cada vez mais, mas a fadiga o pega, e a aranha acerta um golpe feio. O Jin-Woo tá quase sendo esmagado, mas adivinha? Ele lembra que tem uma recompensa da missão diária, então ele resgata e se recupera totalmente. O Léo tá em pânico, achando que o Jin-Woo já era, mas nosso herói não desistiu ainda. Ele acerta outro golpe e dessa vez ele enfia a adaga direto no olho da aranha, ativando os debuffs da adaga. O Jin-Woo não vai desperdiçar essa chance, então ele esfaqueia a aranha repetidamente, mantendo os debuffs fortes. Eventualmente, a aranha não aguenta mais e cai. Uma notificação aparece dizendo que o Jin-Woo acabou de derrotar o chefe da masmorra. O Jin-Woo sabe que teve sorte de não ter escolhido uma recompensa antes de entrar naquela masmorra, porque ele estaria morto agora. A mente do Liu fica chocada ao ver o Jin-Woo derrotar um chefe de masmorra sozinho. Ele está mais convencido do que nunca de que o Jin-Woo é algum tipo de ranker falso. O Jin-Woo ganha uma gema daquela aranha, e o Léo aparece, se oferecendo para carregar os suprimentos deles dali pra frente. O Léo agora idolatra o Jin-Woo, dizendo para ele relaxar e descansar enquanto ele cuida dos cristais de mana. Nesse momento, o Hung e a turma dele aparecem e eles ficam chocados ao ver os novatos ainda vivos.
Numa sala de treinamento, o Goku se exibe pro Wu, mostrando suas habilidades incríveis ao dominá-lo completamente sem esforço. O Goku elogia o Wu, dizendo que ele se sente bem melhor agora. A mente do Wu fica chocada que o presidente nem enferrujou. O Goku explica que ele não é mais tão forte quanto antes, mas ele percebe que o Wu tem treinado muito. O Wu reconhece que o treinamento não upa um caçador, mas pode upar as habilidades dele. O Goku aponta que um caçador precisa ser forte física e mentalmente, especialmente em masmorras onde os piores tipos de pessoas se escondem. De volta à masmorra, a turma do Hung conclui que os novatos só sobreviveram porque essa aranha devia ser burra como uma porta. Eles zoam a aranha por ter perdido para caçadores de baixo nível. O Hung conta pro Léo que sabe que ele é de família rica, mas o Léo responde: "E daí?" Aí que o Hung solta a bomba e diz pro Léo que ele só tem uma chance. Ele manda o Léo eliminar o Jin-Woo. O Hung diz: "Geralmente a gente mata quem recruta pra nossa parte pra ficar com todo o loot, mas olha, se o Léo concordar em se juntar a nós, a gente não mata ele. Se o Léo disser não, a gente mata os dois." O Hung acha que o Léo pode ser uma ameaça porque ele tem um equipamento incrível que dá superpoderes para derrotar a aranha. Ele prefere não testar essa teoria, então quer convencer o Léo a enfrentar o Jin-Woo, que é um Zé Ninguém. O Hung fica animado quando o Léo começa a ir em direção ao Jin-Woo, mas depois ele fica chocado quando o Léo acaba tomando o lado do Jin-Woo. Esse grupo maligno decide acabar com as próprias vidas e o Hung se pergunta se os novatos já tiveram que matar alguém antes. Naquele exato momento, o Jin-Woo recebe uma missão urgente e é totalmente insana porque ele tem que eliminar 6 inimigos à sua frente. A gangue decide ir atrás do mais fraco, então o mago ataca o Jin-Woo. O Léo fica preocupado com o novo amigo e entra em pânico ao ver o quão machucado o Jin-Woo está. Enquanto isso, uma das integrantes do grupo, Cha-Hee, foi instruída a se gabar de quão incrível ela era. Elas tiveram dificuldade com uma besta de rank A, mas ela a derrotou num piscar de olhos. Essas garotas se sentem sortudas por estarem em duas das guildas mais fodas. Afinal, existem todo tipo de histórias bizarras sobre as outras equipes, como aquelas equipes de ataque com taxas de mortalidade altíssimas. De volta à masmorra, o Hung diz: "Acabou o jogo, o Jin-Woo tá ferrado." O Jin-Woo começa a se culpar por ter esquecido, e se lembra que este mundo é sobre a sobrevivência do mais forte. É um mundo cheio de truques sujos e traições. Ele está furioso porque esqueceu essa verdade e percebe que se tornou insensível a ela. O Jin-Woo está calmo agora e está pensando em como ele se complicou porque foi descuidado e arrogante demais. Esse sistema de níveis o está forçando a matar, então ele se pergunta se ele precisa dele vivo por algum motivo. Ele acha que esse sistema não está sendo legal, ele quer ele vivo, mas isso não é tudo, ele também quer que ele seja forte, então o Jin-Woo pensa: "Se esse sistema quer me usar, então eu posso usá-lo de volta." Ele diz para a equipe que eles o lembram que os fracos são os que morrem na masmorra. Eles ficam animados ao ouvir que o caçador mais fraco sabe como funciona, mas o Jin-Woo aponta que é melhor eles estarem prontos para quando essa regra não funcionar a favor deles. Um deles não gosta do Jin-Woo chamando-os de presas, mas o Jin-Woo não perde tempo mostrando o que ele quer dizer. Todos ficam chocados quando a cabeça desse cara é decepada. E o Jin-Woo diz: "Um a menos", enquanto a contagem de mortes aparece nas atualizações. O Jin-Woo acabou de perceber que ele matou alguém, mas ele sabe muito bem que estaria morto se não tivesse feito isso. Não há como voltar atrás, porque só os fortes sobrevivem. A equipe sai do choque, vendo um rank, e eliminar um dos D deles, e eles atacam o Jin-Woo com tudo o que tem, mas é tudo inútil porque o Jin-Woo começa a esfaqueá-los um por um. Seus debuffs entram em ação, e ele elimina mais 2 otários. O arqueiro é o próximo a morrer sob a ira do Jin-Woo, seguido pelo mago. Agora só resta um, e a mente do Liu fica chocada, porque o Jin-Woo é muito mais forte do que quando ele enfrentou o chefe da masmorra. O Hung bufa seu corpo e pensa em como tem certeza de que o Jin-Woo está cansado depois de lidar com o chefe e outros 5 caçadores. Além disso, o Hung deixou seu corpo duro como aço, então ele acha que a adaga do Jin-Woo nem vai arranhá-lo. Mas o Hung começa seu ataque, e nosso herói o pega de surpresa com sua velocidade relâmpago. O Jin-Woo sabe que o Hung é uma fera, mas ele solta uma bomba nele. Ele o esmaga e revela que esteve upando o tempo todo. O Hung percebe que o Jin-Woo não é de rank I e tenta suborná-lo com o dobro do dinheiro. Mas o Jin-Woo não aceita porque esse cara tentou matá-lo 3 vezes. O Jin-Woo o provoca dizendo que ele não vai escapar e o Hung tenta ameaçar o Jin-Woo mais uma vez. Mas o Jin-Woo o lembra que o próprio Hung disse que o que acontece numa masmorra fica numa masmorra. O Hung tenta se fazer de durão mais uma vez, mas o Jin-Woo acaba com a vida patética dele. A missão do Jin-Woo está cumprida, mas a masmorra inteira começa a desmoronar porque eles derrotaram o chefe. Quando eles saem, eles são os únicos que restaram de pé após o confronto com a aranha. O oficial não acredita porque eles são os mais fracos, mas ela se distrai com equipamentos usados. O Jin não acredita que vai ser recompensado pela bagunça sangrenta que acabou de causar. E ele percebe que ganhou uma habilidade que assusta os inimigos e corta suas habilidades pela metade. O oficial sem rodeios conclui que o Léo sobreviveu por causa do equipamento dele, e assume que o Jin-Woo, o plebeu de rank I, apenas se escondeu em algum lugar. O Léo elogia o Jin-Woo pelo bom trabalho e então começa a chover.
O Léo se pergunta se algo está errado, mas o calmo Jin-Woo explica que está apenas feliz por ter dado um guarda-chuva para a irmã dele. Em outro lugar, o Woo é informado sobre esse incidente maluco, onde 6 caçadores foram eliminados, e apenas 2 deles saíram vivos. É bem normal caçadores sumirem quando estão em desvantagem em masmorras, mas ele fica chocado ao saber que esses sobreviventes realmente derrotaram o chefe da masmorra antes de sumir. O Woo interrompe o cara antes que ele possa falar mais, mas então ele é atingido por uma bomba. Um dos sobreviventes é ninguém menos que Jin-Woo. O Woo sabe que isso envolve o infame Hung, o que explica por que ele se meteu nessa confusão. O Jin-Woo volta pra casa e avisa a irmã que vai cobrir as contas do hospital da mãe deles por um tempo. A Dina acha que ele deve ter ganhado uma grana alta na última incursão, mas ela diz: "Espera aí, mano, você nem tá machucado." Ela acha que ele deve ter tido uma equipe sólida que facilitou a derrota dos vilões. O Jin-Woo admite que foi moleza não só porque ele era muito mais forte que eles, mas também porque ele não hesitou em finalizá-los. No passado ele procuraria uma rota de fuga, mas o novo Jin-Woo estava irritado com eles por sequer pensarem que tinham uma chance contra ele. Ele se pergunta se o par o deixou ousado, mas ele se lembra que eles eram humanos, não monstros de masmorra. A Genon traz de volta a realidade e ele se lembra por que está ficando mais forte. É para poder sobreviver e cuidar da família. Então, se ele tivesse que fazer o que fez naquela masmorra de novo, ele faria. Nesse momento, uma substância nociva é detectada em seu corpo e ele percebe que é do que ele está bebendo. Mas o Jin-Woo continua bebendo e percebe que não está ficando bêbado. Então uma notificação aparece, revelando uma recompensa que ele ganhou daquela dupla masmorra. Ela cancela quaisquer condições tóxicas ou ruins, e aumenta suas habilidades regenerativas. Ele estava ocupado demais para verificar suas recompensas naquele dia, mas agora faz sentido porque ele fez o braço dele crescer de volta. As coisas estão ficando sérias, meus amigos. Mais tarde, o Jin-Woo se encontra com o Léo, que está muito grato por o Jin-Woo ter salvado a pele dele. Mas o Jin-Woo diz: "Não, garoto, você não me deve nada." O Léo não contou o que realmente aconteceu naquela masmorra, então o Jin-Woo não espera nenhuma retribuição. Mas então o Léo solta uma bomba. Ele está montando uma equipe de ataque, mas o Jin-Woo o interrompe antes que ele possa sequer pedir para ele se juntar. O Léo implora ao Jin-Woo para lhe dar uma chance, dizendo que ele só precisa dele para 19 incursões. Ele revela que quer se tornar um mestre de guilda, e para fazer isso, ele precisa de pelo menos 20 incursões. O velho do Liu quer abrir uma guilda para a empresa de construção dele, e o Liu está disposto a ajudar no que puder. As masmorras são muito perigosas, mas o loot que elas guardam faz valer o risco. Não é só sobre cristais de mana e pedras de essência. Tudo numa masmorra tem valor. Jin-Woo entende. Ter caçadores avaliando masmorras para uma empresa é uma jogada de negócio sólida. O pai do Léo quer um caçador Rank S como mestre de guilda, mas o Jin-Woo fica chocado, porque só existem 7 caçadores Rank S em todo o país. E para piorar, o único Rank S que ainda não está numa guilda é o Min. E esse cara se aposentou. Isso significa que o pai do Léo deve estar planejando roubar um rank S de outra guilda. Mas o Jin-Woo o avisa sobre isso porque ele só vai arrumar inimigos com a guilda de onde ele tirar. É um jogo arriscado, minha gente. O Liu muda para estratégia para convencer o Jin-Woo e diz direto que ele vai precisar de reforços para as raids, ainda mais se quiser manter o poder dele em segredo. E essa é uma jogada genial porque vai ser bem mais convincente para os antigos colegas dele verem ele com um caçador de patente baixa como o Jin-Woo, que está se fingindo de forte. Léo mostra para o Jin-Woo o prédio que eles planejam usar como sede da guilda e diz que vale uma grana absurda, tipo 30 bilhões de yuans. Isso é dinheiro pra caramba, meu chapa. Léo quer dar tudo isso pro Jin-Woo em troca da ajuda dele para completar 19 raids. O Jin-Woo teria aceitado na hora no passado, mas as coisas mudaram desde que ele virou o único cara que pode subir de nível. Ele tem certeza absoluta que pode chegar na patente S, ou talvez até mais alto do jeito que as coisas estão indo, mas ainda tem muita coisa desconhecida sobre os poderes dele e seria muito arriscado se juntar com alguém. Então o Jin-Woo recusa a oferta, mas o Léo não tá pronto pra desistir ainda. Ele promete levar o segredo do Jin-Woo pro túmulo, mas um olhar do Jin-Woo faz ele sentir um arrepio na espinha, e ele vaza. Enquanto isso, o irmão mais novo do Hung, o Wang, tá puto da vida com a morte do irmão e quer saber sobre os dois sobreviventes. A assistente dele, a Laura, fica chocada quando ele pergunta o que acontece se ele matar alguém em outro país, mas ela acaba contando tudo mesmo assim. Se tiver um tratado com esse país, ele vai ter um julgamento lá, mas se não tiver, ele vai ser mandado de volta pra casa para responder pela lei. O Wong quer sumir de lá rapidinho, mas a Laura lembra que ele tem muita coisa para resolver, então ele planeja lidar com isso depois. Ele dá mais um olhar de desprezo para os sobreviventes e só espera que eles fiquem por perto tempo suficiente para ele dar um fim neles. No dia seguinte, o Jin-Woo sai para correr com a irmã. O Jin-Woo pergunta para ela o que ela faria se tivesse 30 bilhões de yuans, mas ela nem consegue imaginar o que fazer com tanto dinheiro, porque é irreal demais.
Quando o Jin-Woo tá sozinho, ele percebe que o contador do sistema continua contando mesmo depois de atingir a meta. A Dina alcança ele, mas ele já decidiu testar até onde esse contador vai, então ele sai correndo de novo. Ele descobre que para no dobro da meta, e depois de tentar todas as tarefas, a missão diária fica escondida. A recompensa por esse trampo vem com umas caixas de loot aleatórias, mas tem um porém. Uma é abençoada e a outra é amaldiçoada. O Jin-Woo não tá pra brincadeira, então ele decide pegar pra abençoada do dia, e pronto, ele acertou na mosca. O cara ganha outra chave, e não é qualquer chave, é a chave do castelo do Rei Demônio, e é uma aquisição nível S. Mas espera aí, porque essa nem é a parte mais maluca. Essa chave vem com ingredientes bônus para algo chamado Elixir da Vida. E deixa eu te dizer, é exatamente isso que o Jin-Woo precisava, porque esse Elixir pode curar qualquer doença. O Jin-Woo visita a mãe doente e sabe que não tem outra opção. Ele vai até o local, usa a chave para abrir o portão, e ele sabe muito bem que essa dungeon vai ser dura como pedra, no mesmo nível da Ilha de Jeju. O Jin-Woo começa a se perguntar se ele tem o que é preciso para lidar com esse perigo, mas quando um portão enorme aparece na frente dele, ele não recua. Lá dentro, chamas estão consumindo tudo, e o Jin-Woo não vai mentir, ele tá morrendo de medo. Mas ei, ele tem a pedra de teletransporte como plano B caso as coisas deem errado. Nesse momento, um monstro gigante aparece bem na frente dele, mas o Jin já decidiu que ele precisa ficar mais forte e ele jura que não vai morrer nessa dungeon. Esse monstro tem um nome vermelho, o que significa que ele é bem mais forte que ele. Mas o Jin-Woo tem a vantagem de ser um assassino lobo. Nosso garoto usa o dash para diminuir a distância rapidinho e começa a atacar a fera. Mas cara, ele mal causa dano, mesmo com os efeitos bônus. O Jin-Woo tenta ativar a tua habilidade Murderous Intense, mas o debuff é cancelado. Nosso garoto tenta acertar o monstro com os outros debuffs usando a adaga dele, mas eles também são cancelados. Esse monstro é brutal, ele dilacera o Jin-Woo e ele grita de dor. Droga, o cara perdeu o braço, e a vida dele tá caindo feito louca enquanto a fera o esmaga. Ele já perdeu 1/3 da vida, mas piora, porque essa fera libera a habilidade Rage de 3 minutos, aumentando todas as habilidades dela em 100%. Os ataques do monstro vêm rápido demais para o Jin-Woo desviar, então ele não tem escolha a não ser usar a recompensa de recuperação total para fazer o braço dele crescer de volta. Mas bem quando ele acha que está progredindo e machucando a fera, ele descobre que está totalmente enganado e ele só continua apanhando feio. A vida do Jin-Woo continua caindo enquanto ele é pisoteado, mas ele consegue ganhar um tempo chutando areia na fera. E caramba, o sistema dele continua avisando ele loucamente, deixando bem claro que não quer que ele morra. Quanto mais isso acontece, mais o Jin-Woo percebe que isso não é um reavivamento comum. O Jin-Woo sabe que ele está muito enrascado agora, então ele decide usar a pedra de teletransporte. Mas do nada, o Cerberus aparece e arranca a pedra da mão dele. O Jin-Woo tá em apuros agora porque ele só tem mais alguns golpes antes de acabar. O cérebro do cara tá trabalhando a milhão para pensar numa solução, e bem quando ele tá prestes a perder a esperança, ele lembra que tem uma loja no sistema dele. Ele compra rapidamente 3 poções de cura, mas aqui tá o porém. Elas só curam 100 pontos de vida cada. O veneno que ele vai enfrentar lutando contra a cobra aparece bem na frente dele, e ele percebe que não tem outra escolha a não ser tentar. Jin-Woo bebe aquele veneno como um chefe, então o sistema o reconhece como substância nociva e o desintoxica. É um sucesso total, porque os músculos do Jin-Woo ficam intactos, e agora ele toma 20% menos dano físico. O Cerberus não tá pra brincadeira, e ele acerta um ataque devastador no Jin-Woo. Mas o Jin-Woo ainda não desistiu, cara. O cara declara que ainda consegue se mover, e adivinha? O timer de 3 minutos da habilidade de fúria do monstro acabou, os efeitos passaram, e agora o dano que o Jin-Woo infligiu no olho dele começa a afetar a fera. O Jin-Woo aproveita a oportunidade e começa a desferir múltiplos ataques, finalmente causando um estrago naquele desgraçado. A fera quase o morde, mas o Jin-Woo de alguma forma consegue segurá-la. O cara vai pro alto, mas aquele monstro poderoso o esmaga de volta no chão. O Jin-Woo se encontra numa situação apertada mais uma vez, com a vida quase zerada e o Cerberus o espremendo entre os dentes. Mas o Jin-Woo ainda não acabou de lutar. Ele cava fundo e continua esfaqueando a fera, mesmo enquanto ela o joga pra lá e pra cá como um boneco. O Jin-Woo continua atacando, despejando toda a força que ele tem em um golpe final. E adivinha, esse é o golpe de nocaute. O Cerberus cai com tudo, e uma notificação aparece dizendo que o Jin-Woo derrotou o Guardião do Inferno. O cara sobe vários níveis e seus ferimentos se curam magicamente. Matar o Guardião dá ao Jin-Woo a chave do Castelo do Demônio. Ele imaginou que era isso que o Cerberus estava protegendo, mas então ele recebe uma notificação misteriosa. É a receita do Elixir da Vida e requer 3 ingredientes encontrados no castelo. A luta do Jin-Woo com o Cerberus dá a ele uma ideia clara de sua força atual. E ele percebe algo. Se ele fosse se aventurar no castelo do demônio agora, ele estaria morto e enterrado com certeza. O Jin-Woo conclui que não pode fazer isso ainda, mas ele faz uma promessa. Ele vai voltar muito em breve. Depois disso, o Jin-Woo vai ver a mãe dele e se pergunta se ele realmente pode curar a doença do sono eterno dela. Ele não tem nenhuma das 3 coisas que precisa para o Elixir da Vida.
mas pelo menos ele sabe onde encontrá-las. Mas caramba, tentar entrar no castelo no nível atual dele levaria direto à morte. É por isso que ele tem que subir de nível e ficar mais forte, sem dúvida. Para ajudar nisso, o Jinwoo decide ir com o Léo nas 19 raids de patente C que ele estava falando antes. O Jinwoo tem uma condição, e o Léo fica chocado quando o Jinwoo diz que eles têm que fazer as raids só os dois. Ninguém mais, mas o Léo diz que diabos, porque portões de patente C exigem pelo menos 8 membros de equipe para entrar, mas o Jinwoo quer que eles sigam uma estratégia ousada, então eles têm que contratar caçadores suficientes para atingir a cota. O Léo está um pouco hesitante porque pode ser arriscado pra caramba, mas o Jinwoo aponta que se só os dois conseguirem vencer 19 raids, isso vai ser impressionante pra caramba, e tudo é sobre impressionar o pai dele. Léo concorda em ir pro inferno e diz que vai cuidar de tudo. Em outro lugar, a Chahira está se exercitando, correndo em círculos e tirando um segundo pra engolir água e reabastecer os fluidos do corpo dela. Ela não tá pra brincadeira porque sabe que alguém tá rondando ela. Então um cara chamado Yun finalmente sai do esconderijo e se apresenta. Do outro lado, o pai do Léo conta pro Léo como a vida ficou louca desde que os portões apareceram 10 anos atrás. A infraestrutura do mundo nem consegue mais funcionar sem os recursos dessas dungeons. Só os caçadores podem conseguir esses recursos cruciais, então eles são muito importantes e a associação de caçadores fica de olho neles. Eles supervisionam muita coisa, incluindo o gerenciamento dos portões, mas eles não são os que mais lucram. As guildas são as que estão enchendo os bolsos com as dungeons, pegando a vasta maioria dos recursos vitais delas. Eles são riquíssimos, estamos falando da Guilda de Caçadores, Guilda do Tigre Branco, Guilda do Ceifador, Guilda da Fama e Guilda dos Cavaleiros, as 5 maiores guildas do país inteiro. Eles têm um monopólio sobre todos os lucros de suas dungeons. Mas o pai do Léo não vai aceitar isso. Ele não vai deixar as coisas continuarem assim. Ele sabe que eles precisam estabelecer a própria guilda para alcançar o objetivo dele, direto. O Léo está pensando em quão arriscado seria contratar um desconhecido de patente baixa para ser parceiro do irmão dele. Mas se o pai dele o escolhesse como líder da guilda em vez disso, esse problema poderia ser resolvido. Lá no parque, o Jinwoo está correndo também. O cara percebe que qualquer exercício extra que ele faz não está mais sendo contado. Aquela maldita caixa de loot amaldiçoada que lhe foi oferecida antes nem é mais uma opção. Então ele pega uma caixa de loot normal, esperando encontrar algo bom, mas tudo que ele ganha é um cartão de bingo. Não era o que ele esperava, cara. O tempo passa e o Jinwoo continua treinando, mas ele percebe que os 3 pontos que ele está ganhando não estão mais fazendo muita diferença porque ele subiu de nível. O Liu ainda precisa se organizar antes que eles possam entrar nas dungeons de patente C. Mas o Jinwoo tem uma realização. Se ele puder voltar para aquela zona de penalidade, ele poderá enfrentar aquela centopeia que ele enfrentou antes. Mas ele sabe que a luta pode ser mais difícil do que ele pensa, e não há garantia de que ele ganhará pontos de experiência com isso. Nesse momento, o Jinwoo recebe uma notificação para se juntar a uma missão de patente D. Mas espera aí, é da Associação de Caçadores, então isso significa que ele não poderá lutar sozinho. Em algum dojo, o Song termina de dar uma lição em um garoto. O garoto diz: "Droga, eu queria ter lutado com você quando você estava no seu auge." Mas o Song é realista com ele, dizendo que ele não pode mudar o fato de que ele só tem um braço agora. Então o Song recebe uma notificação para se juntar a uma raid, e o garoto diz: "Por que você ainda não se aposentou?" O Song tem algumas memórias perturbadoras e está faltando uma parte importante do corpo dele, então o garoto pede desculpas por fazê-lo se sentir mal. O Song explica que seus melhores anos ficaram no passado, mas ele ainda quer contribuir para a sociedade em seu tempo restante. Em outro lugar, temos essa garotinha brincando enquanto o pai medroso dela, o Kim, observa. Ele recebe a mesma notificação e sabe que é a próxima raid dele. A esposa dele o lembra que ele mal sobreviveu à última, e ela quer que ele considere fazer outra coisa. Mas o Kim diz a ela que eles precisam do dinheiro porque a filha deles vai começar a escola em breve. Ele a garante que tudo vai ficar bem porque a Associação de Caçadores não envia caçadores de patente baixa em missões perigosas, exceto naquela vez. Então toda a família começa a professar o amor um pelo outro e tal. Em outro lugar, o Big está puto da vida por ter que fazer uma entrevista inútil, e isso só o deixa mais irritado quando o Sr. Choi tenta bajulá-lo. Mas ele se acalma quando Choi aponta que ele é o mais adequado para o trabalho. Acontece que Choi o chamou ao escritório dele para informá-lo que a Eushin Construction está abrindo sua própria guilda. Mas o Big já sabe de tudo isso, então ele exige que Choi diga a ele para que ele está realmente ali. No quarto da Joo-hee, a mãe dela diz direto para ela desistir de ser caçadora. A Joo-hee é uma caçadora de patente B, mas a mãe dela ainda acha que ela só vai atrapalhar todo mundo. Ela quer que a Joo-hee volte para casa, mas isso só deixa a Joo-hee fora de si. Ela declara que a mãe dela precisa parar de deixar a Trina controlar a vida dela. A Joo-hee diz que pode tomar as próprias decisões e prova isso desligando na cara dela. A Joo-hee admite que pode estar atrapalhando, mas ainda quer tentar melhorar, e bem nessa hora ela também recebe a notificação sobre a incursão de Rank D. De volta ao escritório, a Chahri passa pela Bic e diz para a Choi que uma olheira a abordou. Descobriu-se que era da Eugene Construction e queriam que ela fosse a mestre da guilda delas.
Mas ela recusou a oferta, embora agora esteja curiosa sobre o que conversaram com a Beak. A Beak está relaxando num bar, pensando na conversa delas. A ilha Jojo está isolada desde aquela incursão fracassada, e a Fox Trina esquece o terror que ela trouxe. O Sr. Choi se vê como a arma da humanidade, mas ele nunca pode esquecer a ilha Jojo e o que aconteceu lá. Ele planeja limpar a ilha em breve, e para isso ele precisa que a Beak e a equipe estejam na mesma página. Eles precisam ficar mais fortes, reunir aliados e influenciar a opinião pública. É por isso que ele marcou a entrevista e fez a Charlie treinar novos caçadores. Choi lembra Baek que ele deixou algo para trás naquela ilha, fazendo a memória de Baek voltar sobre a perda de seus velhos amigos. Num lugar escuro, um homem feio está implorando para alguém eliminar pessoas. Na casa do Jin-woo, a Dina está chocada com o quão ocupado ele tem estado. O antigo Jin-woo precisava de semanas para se recuperar após cada portão, então ela está se perguntando se todo o treinamento dele está valendo a pena. O Jin-woo sai casualmente de uma missão sem levar o equipamento e ela fica preocupada porque ele está agindo como se fosse apenas uma ida normal ao mar. Em outro lugar, o Song está pensando em como ele é um espadachim, mas sua habilidade desperta não tem nada a ver com força física. Todos aqueles anos que ele passou treinando artes marciais não valem nada dentro de uma masmorra. Seus poderes de foco mágico tornam sua espada inútil contra aquelas feras mágicas. Então, do nada, ele esbarra no Jin-woo e nota como ele está diferente. O Jin-woo não consegue explicar direito por que a perna dele voltou, então o Song assume que algum curandeiro de alto escalão deve tê-lo encontrado naquele dia. O Song não tem tanta sorte porque passou tempo demais para a lesão dele curar. Eles chegam ao portão e se surpreendem ao ver que é uma reunião. O Kim se sente envergonhado de encará-los, mas o Song acha que faz sentido depois do que ele fez. 5 sobreviventes daquele dia desastroso estão juntos novamente, então ele está se perguntando qual é o problema. Faz um tempinho que a Joo-hee não vê o Jin-woo, então ela percebe o quanto ele mudou também. Bem nessa hora, uns caras suspeitos chegam e começam a olhar para Joo-hee, como se tivessem uma queda por ela, mas o Kang também está lá. E ele os impede, mandando eles se acalmarem. Acontece que essas pessoas são caçadores substitutos de prisioneiros, caçadores condenados que reduzem suas sentenças. O Song não acredita que eles vão lutar ao lado de criminosos, mas a mulher os assegura que não serão um problema. Eles estavam com poucos funcionários e não tiveram outra escolha. Só por precaução, o Kang vai com eles. Ele é Rank B, então se as coisas derem errado, ele pode lidar com os 3 criminosos Rank C com facilidade. O Jin-woo diz pra Joo-hee não ir junto, mas ela não aceita. Os criminosos são libertados, e até eles se perguntam se essa é uma boa ideia. O Kang os cala novamente, e os lembra do que acontecerá se eles se rebelarem. Ele se apresenta aos outros e promete que cuidará dos criminosos. O Jin-woo deixa o Song assumir o comando da incursão, e ele aprecia isso. O Song assume total responsabilidade por ter falhado naquele dia e elogia o Jin-woo por ser a única razão pela qual todos eles saíram vivos. Ele agradece ao Jin-woo em nome de todos os sobreviventes, mas o Jin-woo não precisa disso. O Kim não tem objeções ao Song liderá-los, e o Kang está olhando para o Jin-woo por algum motivo. Todos se preparam para entrar no portão, e o Song declara a incursão oficialmente iniciada. Dentro da masmorra, os prisioneiros lidam com aqueles goblins como monstros. O Song Chua se pergunta quem são as verdadeiras feras e mostra seu próprio poder. Eles eventualmente aniquilam todo o grupo de goblins, e o Song fica impressionado com o quanto o Jin-woo ficou mais forte. Até a Joo-hee percebe que o Jin-woo ainda não se machucou, e ela espera que ninguém precise das habilidades de cura dela. O Song ainda está maravilhado porque a aura do Jin-woo está em outro nível. O Kang os lidera pra frente, mas eles encontram uma bifurcação no caminho. A masmorra tem sido mais fácil do que eles pensavam, então eles acham que tudo bem se separar. Vai ser mais arriscado, mas eles vão limpar a masmorra mais rápido. O Jin-woo sente que o chefe está pelo caminho da esquerda, mas ele guarda isso pra si. Como ele não tem subido de nível muito com aqueles goblins fracos, o Jin-woo sugere que o grupo dele pegue o caminho da esquerda. Eles se separam, mas o Kong está olhando para o Jin-woo de um jeito estranho. Os membros do grupo do Kim são um bando de covardes e o Kim decide que eles precisam se desculpar com o Jin-woo por tê-lo abandonado na primeira incursão deles. Eles sabem que ele provavelmente não aceitará o pedido de desculpas, mas o Kim está determinado a tentar porque quer continuar sendo um caçador. Pelo outro caminho, os prisioneiros aniquilam outro grupo de goblins com facilidade. O Kang, agindo de forma estranha, pergunta se eles poderiam fazer o mesmo contra humanos, mas eles deixam claro que não faria a menor diferença. Aqui está a história. O Kang descobriu que a filha de um cara foi agredida por 3 caras. A pobre garota acabou tirando a própria vida, e esse cara está furioso porque aqueles 3 canalhas estarão livres em poucos anos. Para piorar, aqueles desgraçados são caçadores, e eles podem participar de incursões para reduzir suas sentenças. Essa merda é injusta pra caramba porque a filha dele nunca vai voltar pra casa. Então o homem traz 3 milhões e oferece ao Kong para eliminar esses 3 prisioneiros. O Kong ficou completamente maluco agora, e ele conta o segredo para os prisioneiros sobre o que ele vai dizer aos inspetores quando sair da masmorra. Ele vai dizer que os prisioneiros foram aniquilados por uma gangue de 100 goblins. O Kim continua pelo caminho dele, mas ele fica chocado quando ele se conecta ao caminho do Kong, e ele encontra o Kong massacrando prisioneiros.
O Kang começa a dizer aos prisioneiros que ele foi instruído a fazê-los sofrer, mas o Kim interrompe o maluco. O Kang, a sangue frio, elimina o último prisioneiro e decide que precisa mudar seus planos enquanto começa a ir em direção ao Kim. O Jin-Woo está pensando em como o Kang o viu no hospital e ele só espera que o cara não se lembre dele. Nesse momento, eles ouvem gritos e correm para encontrar os prisioneiros mortos. Acontece que o Kang também foi eliminado e o Jin-Woo fica chocado quando vê o Kim em péssimo estado. A Ju-Hee usa sua magia de cura nele, mas o Song percebe que isso não foi obra de nenhuma fera mágica. A arma usada era afiada demais, e quem a usou evitou propositalmente finalizá-lo várias vezes. O Kim desistiu de sobreviver, mas o Jin-Woo o lembra que ele tem uma família. O Jin-Woo exige que ele continue vivo. Caso contrário, ele não poderá continuar culpando-o. O Kim usa seu último suspiro para se desculpar com o Jin-Woo. Então ele se vai. Bem nessa hora, o Kang tenta eliminar a Ju-Hee, mas o Jin-Woo intervém e o para. O Kang fica impressionado com a velocidade do Jin-Woo, e o Song percebe que o Kang é o responsável por todo esse massacre. O Song fica chocado porque o Kang faz parte da Associação de Caçadores, mas o Kang só quer expor seu plano. Em vez de culpar os Goblins, o Kang vai dizer que os prisioneiros aniquilaram todos os outros caçadores. Ele vai alegar que eles tentaram eliminá-lo, mas falharam, e é por isso que ele é o único sobrevivente. O Song segura o Jin-Woo porque ele não acha que ele possa enfrentar o Kang. Em vez disso, o Song-Chul se adianta para lutar contra ele, mesmo sabendo que o Kang é Rank B, um nível acima dele. A Ju-Hee dá um buff de força no Song e ele tenta usar suas habilidades de espada para derrubar o Kang. Mas caramba, o Kang consegue desviar de todos os golpes e ele elogia o Song-Chul por saber o que está fazendo. O Jin-Woo analisa a situação e percebe que o Song-Chul está se saindo bem, mas ele não é rápido o suficiente para vencer. O Kang acerta um golpe brutal, mas fica irritado quando a Ju-Hee cura o Song rapidamente. O Kang decide que vai eliminar a Ju-Hee primeiro, mas o Song intervém e o impede. O Kang subestimou o velho, então o Song o informa que ele treinou caçadores de rank antes. Sua lâmina pode estar em desvantagem, mas o Kang aponta que o poder do Song tem seus limites. Não há chance de um mago como ele vencer um assassino, então o Kang o leva quase à morte. A Ju-Hee está com muito medo para curá-lo, e o Kang se prepara para acabar com o Song de vez. Mas o Song-Chul saca sua habilidade de fogo, mas caramba, o Kang é rápido demais. Ele percebe que o Song-Chul usou sua espada para fazê-lo baixar a guarda contra a magia. O Song-Chul estava esperando o Kang tentar acabar com a vida dele, então, bam! Ele o atinge com uma explosão de fogo surpresa. O Kang vê através do plano e agora o Song-Chul está apagando com a vida. Mas espere um minuto, o Jin-Woo finalmente intervém para acabar com a luta. O Kang exige saber quem diabos ele é e o Jin-Woo diz diretamente que ele é apenas um caçador rank E. O Kang não acredita nele porque ele precisaria de uma velocidade de reação de outro nível para parar o ataque que ele acabou de usar no Song. O Kang percebe que o Jin-Woo está escondendo seu poder e acha que ele teve um segundo despertar. Os outros estão abalados, e o Kang de repente se lembra do Jin-Woo do hospital. O leitor de mana só leu 10 na época, então o Kang acha que esse segundo despertar deve ter acontecido depois disso. Essa merda não bate, não explica porque o Jin-Woo conseguiu sobreviver à masmorra dupla. Mas o Kang não se importa, ele está pronto para eliminar o Jin-Woo. O Jin-Woo quer respostas, então o Kang diz que ele está apenas distribuindo justiça ao eliminar os prisioneiros. Mas o Jin-Woo não se importa com eles, mas ele quer saber porque ele eliminou Kim e Kang. Ele aponta que o Kang poderia ter feito isso de forma rápida e fácil, mas ele não fez. O Kong parecia gostar de torturar e brincar com eles. Flashback 2, quando o Kong conversou com o pai e ele explica como tem recebido grandes ofertas das principais guildas. Mas ele escolhe trabalhar para a Peanuts na Associação de Caçadores. Por quê? Porque ele acha matar pessoas muito mais divertido do que matar feras. Uma luta direta acontece entre o Kong e o Jin-Woo, e os dois observadores ficam impressionados com a velocidade insana deles. O Kong percebe que eles têm constituições semelhantes, mas acha que ele tem muito mais experiência lutando contra oponentes de alto escalão. Ele usa essa experiência para ganhar controle da luta, mas fica chocado quando o Jin-Woo pede para ele diminuir a sede de sangue. Mas é tarde demais porque o sistema do Jin-Woo está notando. O sistema, assim como da última vez, diz ao Jin-Woo que há pessoas presentes procurando eliminá-lo. Mais uma vez, o Jin-Woo recebe uma missão para eliminar seus oponentes. O Jin-Woo é engolido por um poder sombrio, e o Kang fica confuso porque achava que teria vantagem nessa luta. Mas caramba, o Jin-Woo ataca diretamente e o Kong fica chocado quando percebe que foi envenenado. Eles continuam lutando, mas o Kong tem algo especial para mostrar ao Jin-Woo também. Ele desaparece diretamente. Ele explica que é uma habilidade de furtividade, tornando-o invisível à visão, audição e até mesmo ao olfato. Apenas alguns caçadores conseguem obter essa habilidade, e ninguém sabe que ele a tem. O Kang consegue acertar o Jin-Woo e diz aos outros para recuarem e esperarem a vez deles. Ele tem certeza de que o Jin-Woo não conseguirá fazer muito com uma perna ferida. Mas caramba, o Kang terá uma surpresa quando o Jin-Woo se curar instantaneamente. O Kang não acredita porque nunca ouviu falar de um caçador de combate que também possa usar magia de cura. O Jin-Woo é totalmente imprevisível e isso o torna um cara perigoso. O Jin-Woo mudou muito, dizendo que ele perdeu mais uma emoção, e agora ele nem precisa ficar com raiva para eliminar escória como o Kang. O
O Kang percebe que o Jin-Woo tirou vidas humanas antes, e o Song fica chocado ao ouvir isso. Ele acha que o Jin-Woo teve que tomar decisões difíceis rapidamente, e é por isso que sua aparência não é a única coisa que mudou. O Kang tenta atacar novamente, mas ele terá uma surpresa quando o Jin-Woo o rastrear sentindo sua sede de sangue. O Kang ainda tem um truque na manga, mas tudo para quando o Jin-Woo ativa sua habilidade de intensidade assassina. A escuridão envolve o Kong, e ele fica completamente atordoado quando a lâmina do Jin-Woo atravessa seu peito. Enquanto a vida do Kong se esvai, ele menciona que ele e o Jin-Woo são feitos do mesmo pano. Eles são máquinas de matar. A única razão pela qual ele está morrendo é porque ele é mais fraco que o Jin-Woo. O Kang ainda quer saber o que diabos o Jin-Woo é. Ele tem habilidades de assassino, poderes de cura e debuffs, e o Kang nunca ouviu falar de alguém assim. O Jin-Woo não conta o segredo, mas o Kang percebe que o Jin-Woo conseguiu derrotá-lo, então o reinado dele como Rank e acabou. Jin-Woo decide soltar uma bomba de verdade e explica que ele é alguém que fica mais forte a cada maldita luta. O Kang percebe que o Jin-Woo vai continuar ficando cada vez mais forte, mas ele tem um aviso. Se ele continuar buscando mais e mais poder, esse mesmo poder pode acabar tomando o controle dele. Jin-Woo completa sua missão e é recompensado. Ele notou que quanto mais forte ele fica, mais parece que algo dentro dele está se desfazendo. Seus amigos agradecem por terem salvado suas peles, mas Jin-Woo manda eles saírem da masmorra. Eles ficam chocados porque o Jin-Woo planeja limpar a masmorra sozinho, mas percebem que ele é forte o suficiente para conseguir. Lá fora, a mente do Woo fica explodida quando ele descobre que o Kang anda matando gente às escondidas. Ele é mostrado os únicos sobreviventes da missão em que o Kang estava, e ele fica totalmente surpreso ao ver que o Jin-Woo é um deles. Ele pede desculpas pelo que aconteceu, mas o mais importante é que ele quer saber quem acabou com o Kang. Jin-Woo percebe que não pode mais guardar seu segredo, o que significa que ele tem que cancelar o acordo com o Liu. Logo antes de ele contar tudo, o Song mente descaradamente e afirma que foi ele quem eliminou o Kang. O Song é só um Rank C, então ele explica que só ganhou porque teve a ajuda de um curandeiro. O Woo fica cético porque o Kang é um caçador Rank B de ponta, mas ele acredita na história do Song. Nesse momento, Jin-Woo se lembra que não pode ficar arrogante. Ele não podia dizer antes, mas o Woo é um caçador Rank esse. Jin-Woo sente o poder insano dele agora, e ele sabe que não tem a menor chance contra esse cara numa luta com a força atual dele. O Song determina que o Jin-Woo tem um bom motivo para guardar segredo, então ele diz ao Jin-Woo que isso é só ele retribuindo o que aconteceu na masmorra dupla. Naquela noite, a Ju-Hee se pergunta se o Jin-Woo lembra da pedra que ele deu para ela. Jin-Woo e Ju-Hee dão uma voltinha enquanto conversam sobre o quanto o Jin-Woo mudou. A Ju-Hee é o total oposto, porque ela não mudou nada e ela percebe que é muito tímida para ser caçadora. Ela deveria estar participando de raids Rank A com eles, mas ela se contenta com as de Rank mais baixo. Mas não é tão ruim assim, porque isso a levou a conhecer o Jin-Woo, e ela começou a curá-lo. O cara vivia se machucando, mas ela nunca vai esquecer o olhar determinado que ele sempre tinha nos olhos. Ju-Hee devolve o cristal que ele deu para ela e conta que vai se aposentar. Ela vai voltar para morar com os pais, mas eles concordam em sair se eles se cruzarem de novo. Uma olhada para trás mostra que o Woo era muito cético em relação ao Jin-Woo. Ele não acreditava que um Rank I como ele pudesse derrubar o Kong Rank B. Já foi descoberto que o Jin-Woo não teve um Reawakening, então deixamos ele quieto, mas o Woo deu um aviso. O irmão do Hung, Dong-Soo, ouviu que o Jin-Woo e o Léo foram os únicos que sobreviveram depois que o irmão dele foi dizimado, então ele pode estar atrás deles. Essa porra é chocante porque o Dong-Soo é um caçador Rank esse. O Dong-Soo provavelmente não dá a mínima pros fatos, e só está puto que o Jin-Woo sobreviveu enquanto o irmão dele não. Infelizmente pro Jin-Woo, a lei não pode fazer nada contra caçadores Rank esse, e eles podem trazer milagres ou desastres. Um desses monstros está atrás do Jin-Woo, então o Woo sugere que ele junte a família e suma do país. Mas o Jin-Woo vê isso apenas como mais um motivo para ficar mais forte, porque se ele não ficar, ele não vai sobreviver. Jin-Woo aparece para encontrar o Léo, mas ele fica confuso pra caramba com o que vê. O Léo explica que essa é a equipe de ataque deles. Ele focou em encontrar pessoas que têm as habilidades para serem caçadores, mas não podem trabalhar por vários motivos e estão lutando para sobreviver. Jin-Woo aponta que ele contratou uma estudante do ensino médio, mas ela rebate dizendo que é uma caçadora qualificada como os outros. Ela fica um pouco para baixo quando Jin-Woo descobre que ela é Rank e sem experiência de classificação. Mas não importa muito porque o Jin-Woo avisa a todos que eles vão esperar do lado de fora enquanto ele e o Léo cuidam de tudo. Todos eles estão ganhando 3 milhões de yuans cada, o que é um ótimo negócio porque eles não precisam fazer nada. A única pegadinha é que eles não podem falar sobre isso com ninguém, ou terão que devolver 10 vezes o que ganharam. Jin-Woo ganhou uma runa de furtividade por derrotar o Kong, e ele a usou para aprender habilidades de furtividade. Léo está pronto para ir e o Jin-Woo fica chocado ao ver que ele está usando uma armadura ainda mais cara e insana. Jin-Woo dá um sermão no Léo sobre como é idiota usar essa armadura e exige que ele a jogue fora. Mas o Jin-Woo deixa ele ficar com o capacete pelo menos e eles entram no portal. Os outros caçadores acham que eles são loucos por irem a uma masmorra Rank C sozinhos, mas eles não dão a mínima porque o contrato já está selado.
A irmã do Jin-Woo se pergunta onde está a amiga dela, Song-Yi, e descobre que ela é a estudante do ensino médio na equipe de ataque do Jin-Woo. Os caçadores conversam sobre como uma equipe de ataque completa levaria umas 2 horas para terminar essa raid. Então, quando eles veem o Léo saindo do portal, eles assumem que eles desistiram. Mas eles vão ter um choque porque o maldito portão fecha logo depois que eles saem, o que significa que eles limparam a masmorra. Os caçadores não acreditam no que vem, mas Jin-Woo diz para eles se apressarem porque ele está pronto para outro portal. O objetivo deles é fazer 3 raids em um único dia, mas os caçadores ainda estão boquiabertos por terem terminado uma. Em outra raid, Jin-Woo destrói um monte de goblins enquanto o Léo termina a mineração. Jin-Woo limpa os goblins e sobe de nível. A próxima raid também é um sucesso, e Jin-Woo sobe de nível ainda mais. Dias se passam e os dois continuam limpando masmorras sozinhos. Eles começam a enfrentar monstros cada vez mais difíceis, mas o Léo percebe que o Jin-Woo também está ficando mais forte pra caramba. A habilidade de furtividade do Jin-Woo é muito útil e a habilidade de corrida dele sobe de nível. Ele ganha mais algumas habilidades e descobre que elas são poderosas pra caramba quando ele as usa em um lobo. Jin-Woo tem um monte de novas habilidades agora, mas o mana dele não é suficiente para usá-las por muito tempo. Ele bebe uma poção para isso e decide que vai focar em aumentar suas habilidades intelectuais daqui pra frente. Ele também decide não voltar para o Castelo do Demônio agora, porque ele se considera entre um caçador Rank B e um Rank S. Nesse momento, o sistema revela que ele atingiu o nível necessário para uma missão de mudança de classe. Em outro lugar, o chefe de outra guilda chamada An fica sabendo que há uma equipe de ataque gastando o dobro do preço de mercado para conseguir alguns portões Rank C. O líder deles é esse playboy Léo, mas a equipe deles parece uma mistura aleatória. An reconhece o nome Jin-Woo do incidente da masmorra dupla e ele tem a sensação de que algo interessante está acontecendo. Enquanto isso, Jin-Woo e Léo saem de outro portal vitoriosos. Jin-Woo se pergunta se Sang-Ye tem algum problema de visão, mas ela diz que não é nada. De volta com An, seu assistente fica totalmente chocado quando ouve An pensando que Jin-Woo teve um reawakening. Jin-Woo conseguiu sobreviver a 3 grandes desastres e todas as vezes houve uma contagem de corpos maldita, mas ele sempre saiu vivo. Reawakening é a única explicação, então On sai para investigar esse novato promissor. Não aparece no portal do Jin-Woo, mas ele fica chocado pra caramba porque parece que eles estão fazendo um piquenique. Song-Yi explica que a área é restrita e deixa claro que ela é uma caçadora. Ela admite que faz parte da equipe de ataque, e a mente de An fica explodida quando ele percebe que Jin-Woo deixou toda a equipe pra trás para entrar na masmorra sozinho. On acha que Jin-Woo pode ser sua maior descoberta até agora, mas ele surpreendentemente vai embora. Os caras saem do portão e Jin-Woo conta pra Léo que ele está atolado de trabalho amanhã e não pode ir a nenhuma raid, então eles adiam algumas. Então temos um vislumbre de uma cena muito estranha, e o Sr. Choi acorda desse pesadelo. Ele dá uma olhada em alguns papéis e descobre que está quase na hora da missão de reconhecimento na Ilha Jojo. Jin-Woo termina seu dia de raids e An se apresenta como o gerente da guilda White Tigers. A guilda White Tigers é uma das principais guildas do país, sempre em busca de novos talentos. An, felizmente, vai direto ao ponto e oferece pagar ao Jin-Woo o dobro do que a Eugene Construction está pagando se ele se juntar à sua guilda. On está confiante de que Jin-Woo é um Rank E e não pode recusar essa oferta. Mas ele terá uma surpresa quando Jin-Woo quiser saber o valor da sede da guilda White Tiger. Vale uns bons 50 bilhões. Então a mente do cara fica explodida quando Jin-Woo revela que uma construtora está dando a ele um prédio avaliado em 30 bilhões. Jin-Woo apoia sua afirmação com evidências, mas An revela que ele não é qualificado para oferecer o prédio de 50 bilhões deles. Jin-Woo perde o interesse e vai embora, mas ele está curioso sobre como An soube dele. Jin-Woo mete medo nesse cara, garantindo que ele não está bisbilhotando e então desaparece. An percebe que Jin-Woo usou furtividade para cortá-lo, e ele fica chocado pra caramba quando considera o reawakening de Jin-Woo com essa habilidade de furtividade. Jin-Woo diz para ele não se virar, então An explica que ele está apenas investigando quem está comprando todos os portões. Jin-Woo exige saber quem mais sabe sobre ele, e An conta que são só ele e um dos seus capangas. Jin-Woo avisa que se palavras começarem a se espalhar sobre ele, eles serão os primeiros suspeitos em sua lista. An concorda em manter tudo em segredo, então Jin-Woo se revela novamente. Jin-Woo tem que continuar pegando os portões por um tempo, mas isso está causando problemas para a guilda, porque eles precisam treinar novos recrutas. Jin-Woo concorda em deixá-los pegar 3 portões dele, mas An fica totalmente chocado quando Jin-Woo diz que eles têm que desembolsar 300 milhões de yuans por cada um. O cara implora para Jin-Woo baixar para 200 milhões, e Jin-Woo surpreendentemente concorda. Eles fecham um acordo para 3 portões, mas a interação deles não acabou porque Jin-Woo quer ajudar On com algo. Ele diz para On fechar os olhos e abrir a boca, e então Jin-Woo entrega a ele uma poção de cura para aquele corte no rosto dele. Jin-Woo revela que confia em An, mas o lembra de manter a boca fechada. O assistente de An se pergunta como foi, e An diz a ele que acha que Jin-Woo pode ser um negócio ainda maior do que ele pensava originalmente.
No dia seguinte, Léo confirma que eles receberam 600 milhões de yuans. Léo aponta que eles iam se livrar dos portões de qualquer jeito, então ele não acredita que Jin-Woo conseguiu arrecadar tanto dinheiro para eles. Léo quer saber mais, mas Jin-Woo diz que é segredo comercial. De volta com a guilda White Tiger, An percebe que Jin-Woo o enganou, porque agora há um monte de portões Rank C que apareceram sendo vendidos por menos de 70 milhões de yuans. Jin-Woo envia uma mensagem informando que eles agora estão em pé de igualdade depois de espioná-lo. An percebe que Jin-Woo não é alguém para se mexer, mas ele fica feliz por ter o contato dele. Em outro lugar, vemos Jin-Woo saindo em uma viagem para descobrir o que essa missão de mudança de classe significa. Jin-Woo chega em uma floresta longe da civilização porque ele não tem ideia do que esperar da missão de mudança de classe. Ele já enfrentou 2 masmorras com chaves, mas essas eram missões obrigatórias como as de penalidade e emergência. Mas essa missão de trabalho é opcional e eles até deram tempo para ele decidir. Jin-Woo acha que é um evento importante que vai upar ele, dando habilidades perfeitas para o seu trabalho, então ele decide aceitar e o portão se abre. Jin-Woo só lembra que ainda não fez sua missão diária, mas ele vai fazer isso depois. Ele declara que o verdadeiro jogo começa agora e entra no portão. Enquanto isso, Léo está almoçando com o pai, e o irmão dele aparece também. Dentro da masmorra, Jin-Woo percebe que não pode usar poções ou se recuperar totalmente. Ele também não poderá sair até que a missão seja concluída, então ele terá que ser muito cuidadoso. De repente, ele ouve algo vindo em sua direção e ele se prepara para a ação. Acontece que é uma besta do tipo armadura, e Jin-Woo não perde tempo atacando-a. Mas droga, o ataque dele não faz nada, e ele foi pego de surpresa pelo poder do monstro. Jin-Woo tenta outro golpe, mas ainda é inútil. Ele desvia de um monte de ataques e declara que já enfrentou criaturas mais fortes com defesas ainda mais duras. Jin-Woo então usa as próprias mãos e rasga o monstro. Jin-Woo não está muito feliz porque ele basicamente desperdiçou um uso de sua habilidade ataque fatal, mas ele não consegue ficar bravo por muito tempo porque tem companhia. Enquanto isso, o pai do Léo se pergunta como andam os esforços do Ji-Sung para fundar a guilda. Ele ouviu dizer que todos os caçadores Rank S que ele contatou recusaram. É verdade, mas o Ji-Sung explica que está falando com caçadores de outros países. Léo percebe que isso vai ser mais concorrência para ele, e fica chocado quando o Ji-Sung revela que sabe que ele anda tramando algo em segredo. O Ji-Sung avisa o Léo para não atrapalhar o caminho dele, porque ele sabe das coisas. Léo fica quieto, mas tem certeza que o Ji-Sung não falaria assim se soubesse o quão poderoso é o parceiro dele. De volta à masmorra, o Jin-Woo tá destruindo os monstros sem dó. Ele sabe que vai precisar descansar logo, mas sente algo e derruba outro monstro. Ele não acredita que o bicho usava furtividade e, pra piorar, aparece um mago com magia de luz. É tudo meio estranho porque o Jin-Woo sente como se estivesse revivendo as batalhas antigas com a armadura do primeiro monstro e as habilidades desses monstros. A missão se mostrou bem mais difícil do que ele esperava, mas ele não é de desistir. Ele analisa a situação na hora e descobre o que precisa para derrotar cada inimigo. O blindado precisa de muita força para aguentar o tranco, o furtivo precisa de uma percepção absurda para ser detectado e o mago tem que ser neutralizado com inteligência. Mas o Jin-Woo não aumentou muito essa estatística, a fadiga dele está aumentando rápido, então ele sabe que tem que acabar logo com essa luta. Em outro lugar, o Sr. Choi se encontra com os outros caçadores porque eles estão prontos para ir para a Ilha Jojo. De volta à masmorra, o Jin-Woo consegue derrubar os monstros. Ele encontra uma couraça como recompensa e percebe que ainda não mexeu muito com equipamentos. Ele a veste e fica feliz em ver que ela pode ficar invisível e não atrapalha os movimentos dele. O nível do Jin-Woo subiu e ele também tem um monte de itens dourados. A fadiga dele se recuperou também, então ele continua pela masmorra. O Jin-Woo abre a porta gigante e a rajada de vento que sai dela dá arrepios. Lá dentro tem uma espécie de sala do trono e ele fica chocado com o que o espera. O som que ele ouve e a presença que ele sente fazem o corpo inteiro dele lembrar de algo. A pressão que ele sente é do mesmo nível daquela loucura da masmorra dupla. O Jin-Woo não acredita porque toda essa intensidade vem de um único oponente. Esse inimigo, um comandante de cavalaria chamado Igris, tem o nome em vermelho, e o Jin-Woo sabe que esse cara não é como nenhum inimigo que ele já enfrentou. O Igris ataca instantaneamente com velocidade intensa, e o Jin-Woo fica chocado ao ver que o cara atravessa pilares como se fossem galhos finos de árvore. Esse monstro superou o Jin-Woo rapidamente com o próximo golpe, e o Jin-Woo não teve chance de acompanhar. Ele está sendo jogado para lá e para cá como uma boneca de pano, e o Jin-Woo não acredita que monstro esse cara é. O Jin-Woo mostra sua velocidade insana enquanto desfere uma enxurrada de ataques, mas a lâmina dele não faz nada contra a armadura do cavaleiro. O Jin-Woo mal consegue bloquear um ataque, mas é jogado para trás. Ele percebe que eles se igualaram em velocidade, mas o Igris é muito mais poderoso que ele. Esse cara era perigoso pra caramba, e o Jin-Woo se perguntou se ele tinha alguma chance de vencê-lo. O Jin-Woo não tem muita certeza se pode vencer sem uma arma, mas ele só tem uma ideia para causar algum dano através da armadura do Ig. Ele guarda a adaga e, para sua surpresa, o cavaleiro também joga as armas dele de lado.
Enquanto isso, o Sr. Choi liga para o presidente e mostra sua gratidão por aprovar a operação. O presidente o adverte para ter cuidado, mas o Sr. Choi já sabe do perigo envolvido. Ele está ciente de que essa expedição é apenas para verificar os níveis de ameaça. Eles vão cutucar o inimigo e ver como ele reage. O Sr. Choi continua diligente como sempre, e ele explica que é porque o último ataque à Ilha Jojo não acabou realmente para ele. De volta à masmorra, o Egress não perde tempo esmagando o Jin-Woo. Ele joga o Jin-Woo pra lá e pra cá como se fosse um brinquedo, desferindo uma enxurrada de socos nele. O Jin-Woo é arremessado através de uma parede, e ele fica chocado com o oponente. Ele bloqueou todos aqueles socos, mas ainda sente como se tivesse perdido 500 HP. O Jin-Woo fica feliz por ter usado aquela armadura, porque ele estaria morto se não tivesse. Ele tem que admitir que não pode esperar esse cara, então decide aumentar a velocidade dele. O Jin-Woo voa ao redor dele e consegue finalmente empurrá-lo pra trás. Ele desfere mais alguns ataques, mas fica cristalino que ele não vai pegar esse cara de novo. O cara continua jogando ele pra lá e pra cá, e o Jin-Woo percebe que a habilidade dele também aumenta a defesa. Ele ainda está sendo surrado por esse cara, sendo arrastado de volta para a sala. Mas o Jin-Woo continua lutando. Seus esforços começam a dar resultado quando o Jin-Woo executa um movimento incrível, acertando um chute direto na cabeça do Iggs. O Jin-Woo percebe que isso pode dar errado para ele, e o cavaleiro vem com ainda mais força. O Jin-Woo continua apanhando, sendo jogado no trono enquanto o Iggs paira sobre ele. De volta para casa, a Dina deixa um jantar para o Jin-Woo e vai estudar. Também vemos um vislumbre da mãe do Jin-Woo no hospital. Mas de volta com o Jin-Woo, ele está em péssimas condições enquanto o cavaleiro agarra sua espada, pronto para acabar com a vida do Jin-Woo. Ele foi para o ataque final, mas o Jin-Woo foi rápido como um inferno, parando-o com uma única mão. O Jin-Woo declara que ainda não perdeu e empurra o Egress para trás. Ele invoca sua lâmina e consegue esfaquear o cavaleiro pela fresta do capacete. O Jin-Woo coloca toda a sua força para empurrar o Egress para trás e esmagá-lo contra a parede. O cavaleiro tenta usar a lâmina do Jin-Woo, mas o Jin-Woo o impede, dizendo que sua adaga não troca de dono. Ela apenas volta para o inventário dele, de onde ele pode invocá-la novamente. O Jin-Woo crava sua lâmina no crânio do cavaleiro, mas o golpe não é profundo o suficiente. Ele sabe que precisa ir mais fundo, então usa cada gota de poder para cravar a lâmina mais fundo no cavaleiro. O Jin-Woo usa todos os seus golpes fatais e desfere o golpe mais poderoso que já deu. O cavaleiro ficou completamente mole. O Jin-Woo tira a lâmina, e uma notificação aparece dizendo que ele venceu a luta. Jin-Woo percebe que há uma enorme diferença entre eles em todas as categorias, e ele sabe que sua vitória foi pura sorte. Se ele cometesse apenas um erro, estaria morto. Jin então recebe 4 recompensas. Uma delas é 5 milhões de ouro, e outra é o capacete Rank S que o Egress usava. A chave do castelo do demônio era Rank S, mas o Jin-Woo nunca teve um equipamento tão de ponta antes. Surpreendentemente, o capacete aumenta suas estatísticas e reduz o dano em 15%. O Jin-Woo também ganha uma pedra de runa para uma habilidade chamada Mão do Governante. A recompensa final é uma pedra de teletransporte instantâneo. Ele não pode guardá-la no inventário, então ele se pergunta por que a recebeu agora. Não faz sentido recebê-la depois de limpar a masmorra, então o Jin-Woo se pergunta se a missão de mudança de classe não acabou de verdade. Nesse exato momento, o Jin-Woo fica chocado quando um monte de portais se abrem. Uma notificação aparece, revelando que a missão de mudança de classe está realmente começando agora. O Jin-Woo foi instruído a sobreviver o máximo possível para acumular pontos de avanço. Ele tem que ganhar esses pontos para subir de classe, mas o Jin-Woo não tem ideia do que isso significa. Um cronômetro aparece e o Jin-Woo percebe que está prestes a enfrentar uma onda infinita de inimigos. Ele fica aliviado ao ver que esses tolos não são tão fortes quanto o Egress, porque ele sabe que seria dominado em segundos se fossem. O Jin-Woo está confiante de que pode lidar com eles, mas caramba, tem um exército inteiro deles. Mas o Jin-Woo não está com medo, ele avança direto para eles. Enquanto isso, vemos os outros caçadores voando para a Ilha Jojo. Depois de um tempo, voltamos com o Jin-Woo, ainda no meio da luta porque os portões continuam cuspindo mais inimigos. O verdadeiro objetivo dessa missão é sobreviver o máximo possível, então o Jin-Woo começa a usar suas habilidades de furtividade. Ele tem que gerenciar seu mana, para poder comprar o máximo de tempo possível. O plano do Jin-Woo é completamente arruinado, porém quando um mago quebra sua furtividade. Ele está de volta a trocar socos, mas agora é ainda pior, porque ele não pode mais usar furtividade ou intenção assassina. O Jin-Woo leva uma espada direto nas costas e ele fica chocado quando percebe que só se passaram 5 minutos. A coisa ficou perigosa demais, e o Jin-Woo sabe que não pode continuar. Ele odeia fazer isso, mas decide se teletransportar para fora da masmorra. Mas antes que ele possa, um monstro derruba a pedra da mão dele. Agora o Jin-Woo está em apuros, pois o enorme grupo de inimigos desce sobre ele. Obrigado por assistir. Inscreva-se para não perder a próxima parte.